Adoro. Consigo. Fala pessoal, hoje no podcast do A3X temos o prazer de receber a doutora, educadora e delegada Liliane Lopes Doreto. Acertei. Eba. É por aí. Obrigado, Liliane, por ter vindo. Imagina. Até porque a gente sabe da rotina super atarefada que você tem, Uhum. horários malucos, e, enfim. E não tem horário, na verdade, né? Não, é 24 horas e, assim, a equipe liga ou acontece alguma coisa diferenciada. Eu tenho lá um grupo de titulares da seccional. Então, assim, a ocorrência aconteceu na sexta, na noite, no sábado eu entro. Eu já vejo que é da área que eu sou titular, que é o 8º DP de São Bernardo. Eu ligo para o colega e falo, você poderia complementar a ocorrência para mim? Porque vai chegar para mim, tal, tal. Então, assim, eu sou isso, eu sou muito dinâmica. Aí é livro que você está produzindo, são os programas de podcast, são os conteúdos de livro e de cursos, Projeto então, de lei. projetos de lei que eu faço vários, e aí essa é a minha rotina fora treino. Que também é marombeira. Fui muito marombeira, hoje até estava me trocando, eu falei até pro meu marido, falei, meu, acabaram meus músculos, né? Fiquei um ano, faz um mês mais ou menos que eu não vou pra academia, que é o único lugar que me desestressa. Mas vi que você é surfista também. Surfo também. Tô tentando, Isso é bom. isso é bom. Antes de a gente continuar o papo, vamos para a humilhação do YouTube, né? Então você que está assistindo o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, assina o sininho para receber as notificações, que é importante. Compartilhe o vídeo para quem está precisando ouvir muitas coisas que a gente vai falar aqui no podcast. Uhum. Vai ser muito educativo esse podcast, digamos assim. E se inscreve no canal da doutora, que está aqui no link da descrição. As informações do Instagram. Tem YouTube? Eu tenho YouTube também, e YouTube qual que é, Gra? Delegada Liliane Doreto. Delegada Liliane Doreto, como Então, o Instagram e o TikTok também. aqui no link também. Vamos fazer umas collabs no YouTube. Vamos, muita informação, muita utilidade pública. Nós estamos vivendo uma era de muito conteúdo e muitas distorções sobre os fatos, então Muito conteúdo e pouca qualidade. exatamente. Muita desinformação ao invés de informação. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, os bons profissionais dificilmente estão na internet trazendo bom conteúdo. Eles estão trabalhando, estudando, educando, escrevendo, né? Então é difícil, a gente tem essa carência muito grande de educadores na internet, digamos assim, né? E tem uma coisa também, Matheus, que eu acho muito interessante falar, por conta da minha área. Tem muito de educadores, tem muitas pessoas que são palpiteiras, porque uma coisa é você escrever doutrinas, teorias dentro do seu gabinete sem sequer ter vivenciado aquilo. Então fica muito impalpável, fica muito bonito para quem quer só um mundo encastelado. Eu quero ver as pessoas construírem doutrinas, conteúdos educacionais, vivendo a rotina, a verdade da sociedade como ela é. Por isso que nós temos poucos delegados criadores de conteúdo doutrinário e legalista, porque não tem tempo. Diferente de outras carreiras jurídicas que não têm aquela necessidade da pressa de dar o resultado. Porque uma coisa é você estar no seu gabinete e receber os autos depois que ele passou pelo local de crime, oitiva das vítimas, IML, a tragédia, o delegado de polícia, o inquérito está pronto. Uma coisa é você produzir conteúdo educacional, doutrinário, você recebendo vítima, que está sendo vítima de estupro, criança estuprada, lares destruídos, trocando tiro com bandidagem. Aí eu quero ver você sentar e ter tempo para escrever. Pior são os, que nem diz o Pondé, né? Os inteligentíssimos, né? Que dão palpite, falam de tudo, mas não tem a prática nenhuma, né? Exatamente o que acontece no meio jurídico. Tanto que muito se fala que os delegados de polícia são os cachorros do judiciário. Há muito preconceitos com conteúdo de inquéritos policiais que chegam no fórum. Ou depoimentos de policiais como se aquilo não fosse verídico. Porque como não se vivencia a prática, e há muitas histórias que, ai, a pessoa foi torturada, ai, a pessoa falou. Então, infelizmente, eu tenho minha teoria. Eu acho que nós teríamos um sistema muito mais integrado, muito mais eficiente, se antes de você sentar numa cadeira de magistrado, de promotor, defensor, você passasse pelas carreiras operacionais. Fizesse um estágiozinho lá com a PM para saber como que é trocar tiro, senta no balcão,
da Ele já serve como um delegacia, médico, né? que Ele vai faz fazer residência, residência por 3, 4 anos, vai lá, fica na linha de frente. entendeu? Conhece o cheiro da pobreza, É, sobe, vai numa viela de uma, de uma favela, sobe na laje, pega uma criança que acabou de ser estuprada, porque ficar no gabinete ali é muito fácil, né? com teorias de pessoas que nunca viveram a Ah, prática. Então, falta essa integração, meu ponto de vista particular. vamos falar daqui a pouco mais sobre leis. Sim, Vai ser, esse podcast vai ser quase que um desabafo de um afegão médio que vive na selva que é esse país. Mas queria ter uma curiosidade de como que você foi parar na polícia. Da onde veio isso? E outra, por ser mulher, quais as dificuldades que você também enfrenta e enfrentou? é uma merda, né? Resumiu já. É uma merda. Eu saí da periferia, meu pai funcionário público, minha mãe funcionária pública, meu pai metalúrgico, fui criada em São Bernardo. Os dois sempre trabalharam e estudaram muito. Fiquei com a minha avó morando, morando. Minha avó era cuidadora minha e das minhas irmãs até 10 anos de idade. Meus pais se separaram. Minha mãe pegou umas 3, 4 linhas telefônicas que valia dinheiro. Fomos para um bairro mais nobre. E aí ela, para nos sustentar, trabalhava em 3, 4 empregos e eu virei dona de casa e mãe das minhas irmãs e tinha que estudar e ter boas notas. Sempre fui nerd, minha mãe sempre foi muito nerd também. Não tinha televisão em casa, era a biblioteca que chegava com conteúdo de livros. Então a gente cresceu nesse ambiente. Tanto que eu alfabetizei uma vizinha minha que era empregada doméstica. Eu tinha 12 anos, eu alfabetizei ela. Então eu sempre tive esse olhar, sei lá, de querer ver as pessoas progredindo. E aí foi um passo. A gente sofria muito preconceito, porque minha mãe era da época da área de saúde, muito bonita. As outras vizinhas não deixavam a gente se relacionar com as crianças do bairro, porque a minha mãe era tida como uma mulher fácil que trabalhava na saúde, e os pais dos meus coleguinhas ficavam de olho na minha mãe, porque minha mãe efetivamente era bonita. E aí a gente sofreu preconceito, porque daqui a pouco ela já está grávida. E foi isso, a gente foi criada assim, reclusa naquele bairro. E aí eu resolvi, eu sempre gostei muito do direito, sempre gostei muito, muito, muito do que é justo. E aí foi um passo para eu fazer direito quando fui fazer teste vocacional, deu jornalismo e direito. E a minha mãe falou: olha, com direito você tem uma gama maior de possibilidades do que jornalismo. Escolhi fazer direito, entrei na faculdade com bolsa de estudo. Quando cheguei na faculdade, tinha um monte de aluno, e lá tinha guardas municipais, tinha PM e tinha policiais civis. Eu logo me identifiquei com o pessoal da segurança, fui sentar no fundão. Sempre fui do fundão, Que é mais legal. que é muito mais legal, muito mais divertido. E aí eu comecei a ter afinidade com direito penal no segundo ano. E saiu o concurso para escrivão de polícia. Eu já estava na faculdade, estava no segundo ano. Fui aprender, aí eu trabalhava na Credicar como atendente de telemarketing. Então você estudava e trabalhava. Trabalhava e estudava. Sempre. Antes de trabalhar com carteira registrada, eu fiz estágio na prefeitura de São Bernardo como bolsista, mas sempre cuidei da casa, das irmãs, fazia comida, levava para a escola. Eu sempre tive que fazer o papel de pai e mãe, porque minha mãe trabalhava e meu pai ficou ausente um período, foi embora. E aí a gente aprendeu as penas duras, o que é você viver numa sociedade em que você tem uma mãe solo, um pai que não paga pensão e você ser 3 mulheres. Com quantos anos você enfrentou essa realidade? 11 anos. 11 anos. 11 anos. E você começou a trabalhar com quantos anos? Eu fui trabalhar com 18, porque dos 12 aos 18, minha mãe falava: você não vai ter subemprego. Eu trabalho em 3 empregos, você cuida das irmãs e da casa. Você E você, em casa e estudava muito. muito. Sempre fui meio que nerd. E estudava muito. Minha mãe pegava, não tinha televisão em casa, eram 7 livros por semana. Quantos livros você já leu? Ah, não foram bastante, pelo menos o que eu gostaria. Números, trabalhamos com números. Ah, nessa fase eu deveria ler uns 7 por semana. Na época de concurso, um pouco mais. Caramba, você passou dos 200 fácil. Passei, fácil, fácil. Uma coisa que a gente sempre percebe é que pessoas capazes com conteúdo leem muito. Sim, E uma coisa que não existe nesse país. Né? Tanto é que os cenários nossos são os muitos livros que a gente já leu, o pessoal traz pra gente. tá. Então é o lance da curiosidade, porque a leitura, inclusive, é prazerosa, né? Que ninguém fala. Muito, você viaja, né, é uma delícia.
Quando teve aquele filme A Caverna, que mata a criancinha, que Deus vem falar com ele, eu acho que é esse, A Cabana. Quando assisti o livro A Cabana, o filme, a minha irmã chorou. Falei: "Cara, esse filme é muito ruim, comparado com a leitura, não chega nem perto". Então é sobre isso, né. Uma das coisas que a gente tenta falar é justamente leiam livros, ou no mínimo ouçam livros, não é? É, Porque tem um monte de gente hoje em dia querendo ser influenciador, mas vai influenciar sobre o quê? Sobre dancinha ridícula? né. É, Eu respeito, porque eu vou te dizer uma coisa, Matheus, a gente só tá nesse caso de uma dancinha ser desse jeito e viralizar, porque a educação nunca foi pensada. Eu vivi em escola pública, e eu vivi numa fase da escola pública que a gente minha mãe complementava, porque quando eu ia para a segunda série, o conteúdo do primeiro eu já tinha estudado. E quando nas férias a gente não podia viajar porque não tinha grana, a escola oferecia. Então, oficina para pintar em vidro, oficina para pintar tecido, oficina para fazer de culinária, de costura. Isso me ajudou até hoje. Tudo que você aprende é útil. Se hoje eu consigo ser delegada, ter minha rede social, escrever meus livros quase um jornalista, né? ainda fazer minha comida, quando eu fui para a área de bodybuilding, por exemplo, a comida era muito ruim. Eu consegui criar a minha própria comida, isso foi porque eu tive, na escola pública, alguns períodos de férias que lá me ensinaram a cozinhar. Isso é muito importante. Tem que aprender a se virar. A gente tem que saber fazer tudo nessa É, vida. isso é uma coisa que hoje em dia está se perdendo, já se perdeu, né? E teve aquela época do feminismo que as mulheres achavam que ser dona de casa, cuidar da comida, menosprezava. Teve essa inversão de valores ainda, que a mulher não era valorizada, e eu entendo por quê, mas assim, é muito gratificante você virar a sua casa, deixar ser uma casa e virar um lar. Quando você faz um bolo no café da tarde, você agrega a tua família. Que é outro conceito que está se perdendo, né? É, essas coisas que parecem bobas são muito importantes. Os valores estão se perdendo. Eu sou de uma família que, famoso fio de bigode, né? Sim. Palavra não precisa escrever Não precisa nada. escrever nada, é o fio de bigode. Palavra é sua honra. Isso fora do país eu vi muito. E não precisava fazer nada. A pessoa se comprometia e estava juramentado. Você me fez lembrar uma coisa, a minha mãe construiu a minha casa, a casa dela, né, nossa casa de infância, ela construiu uma baita casa. Só que ela não tinha como ir nos grandes hipermercados que nem tinham isso. Então, toda vez que a minha mãe faltava um cano, alguma coisa, ela mesma estava fazendo a reforma de casa, ela falava assim: "Desce no depósito e pega". Eu chegava lá, eu já tinha 12 anos, pequenininha, falava: "Ai, a minha mãe mandou eu pegar, sei lá, um sei lá, bloco". Aí ele falava: "Você é a filha da dona Ida?" "Sou". "Ah", e falava para a pessoa: "Pode pegar, pode marcar, porque ela é a minha melhor cliente". Então, eu cresci com isso, Honra, né? honra. E, são esses valores que eu acho que faz toda a diferença. E você, por causa disso, você também é respeitada dos dois lados da polícia, né? Você acredito que sim, Porque eu sei de bastidores, não no seu caso, mas que o policial, o delegado que tem palavra, ele é respeitado também do outro lado. sim. Várias vezes, isso não é abuso de autoridade, isso não é barganhar com a criminalidade. Várias vezes você como delegado de polícia, por isso que eu falo muito, dos conteúdos doutrinários daqueles que não vivenciam o dia a dia. Já peguei casos, por exemplo, em Diadema, de um sequestro de uma família inteira, e que a namorada de uma das pessoas que chegava ali para perguntar sobre o paradeiro do namorado, que sabia que ele estava envolvido no crime, ela barganhou comigo: "Doutor, eu dou o local da onde existe o sequestro, que é um bem maior, se a senhora, ajudar o meu namorado no tocante a ele ser responsável só pela conduta que ele praticou. Isso já está na lei, eu ia cumprir de qualquer forma. Mas se eu não tivesse, conversado com essa moça e ela dado esse local, a família que ali estava em refém, ela poderia ter morrido, né. E aí quando vem cada autor de crime, tá numa associação, cada qual foi responsável por uma conduta. E eu tenho a obrigação moral, jurídica, de determinar e delimitar a conduta de cada qual para o resultado que foi dado. Então isso é um compromisso, e quando a pessoa confia em mim,
isso redobra o meu compromisso com ela, né? E abre portas, né? Porque você honrar a palavra, aquela história, você colhe o que você planta. Exatamente. Gentileza gera gentileza, Isso. e é essa a história. Vou voltar um pouquinho da sua peregrinação, digamos assim, Peregrinação. porque é uma coisa que eu não vejo muito o pessoal falando, né? Porque geralmente o pessoal vê em rede social, ela é delegada, ela é educadora, teve sorte na vida. Ninguém sabe quanto você ralou, quanto você teve que estudar, tudo que você passou, Não, não sabe. né? Toda a dificuldade. Então, assim, a gente tenta mostrar esse lado da dificuldade, porque não existe almoço grátis, nem jantar. Então, assim, tem que trabalhar muito, tem que se dedicar muito, tem que estudar muito, senão não tem resultado. Se você sair de um lugar como eu saí da periferia. Eu morava no Alto do Industrial, em São Bernardo do Campo, né? De uma família muito digna. Pais, mães, avós, meus tios, todos muito dignos, muito trabalhadores. Só que as oportunidades não vêm e as pessoas são limitadas. Eles não tinham estudo. A única que fez faculdade foi minha mãe. Minha mãe conseguiu fazer 4 formações, passar em 11 concursos públicos. Então, assim, ela sempre foi diferenciada. Eu sou a pessoa que eu sou. Se eu tenho uma irmã que é anestesista, eu tenho outra que é médica, eu tenho outra que é enfermeira e pedagoga, foi por causa do exemplo. A palavra convence, exemplo arrasta. E Exatamente. a gente viu a minha mãe o tempo todo estudando. Meu pai, ele foi embora de casa quando a gente era muito criança, mas sempre foi um homem muito trabalhador, de muito valor também. Mas tem as questões sociais e machistas que não desagregam. Eu tive um pai extremamente machista, ciumento, porque eu tinha uma mãe que era revolucionária dentro daquela ótica. Era outra época, outro costume, né? E os homens até hoje têm muita dificuldade. Um homem, quando me olha, eu sinto isso. Então, até na rede social, os homens, quando me olham, ele vê a mulher. Até ele se colocar no lugar dele, saber fazer elogio, eles estão perdidos. É muito animalesco ainda. Isso é uma coisa que eu não consigo entender. Porque, assim, o caso da gentileza, você não vai fazer gentileza porque é velho, porque é mulher, porque é criança. Não, você faz para qualquer pessoa. Gentileza é gentileza. Você admirar uma pessoa independe de sexo, depende de condição. Eu acho que todo ser humano, eu tive um professor de sociologia que ele pegava as pessoas mais, assim, diversas, digamos assim, né? E elogiava, mas aquilo me chamava a atenção porque ele elogiava com significado, Sim, de dentro. E aquilo me era genuíno. era genuíno e aquilo me intrigava, porque, pô, mas essa pessoa não tá bem vestida, essa pessoa é feia, era moleque, não entendia isso, mas ele encontrava na pessoa algo de bom para elogiar. E todo mundo tem alguma coisa de bom. E quando as pessoas fazem algo de bom, que não é o costume do brasileiro, que é elogiar, valorizar e seguir o exemplo. Que a gente estava falando em off e tal, tentar destruir. Né? Então, eu tenho dificuldade de lidar com esse tipo de coisa. Então, uma vez eu peguei em Bragança Paulista um rapaz que ele caiu no tráfico de entorpecente. Quando ele entrou na minha sala, ele era um sujeito realmente muito bonito. Até as escrivãs, as investigadoras falaram: Meu, Cauã Raymond tá na delegacia. Quando ele sentou na minha sala, eu falei para ele: Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você é um cara extremamente bonito. Você tem um porte, não sei se você gosta de luta, você poderia estar em outro lugar. Você já se olhou? Não era para eu estar fazendo a tua prisão. Então, você enxerga a beleza em todos os lugares, porque cada um de nós tem uma centelha divina. Sim, E cada um de nós tem uma qualidade. As pessoas não precisam destruir a sua qualidade para que a dela floresça, exatamente. entendeu? Então, quando esse seu professor de sociologia fazia isso, eu entendo o que ele fazia. Eu escrevi um livro, um e-book, que chama Segurança que Transforma. Porque as pessoas acham que vão chegar numa delegacia de polícia e elas vão ser hostilizadas, elas vão ser maltratadas, porque ali é a ditadura, que é esse falso conceito que muitas pessoas têm, porque a gente, infelizmente, Matheus, virou um campo de guerra. Ninguém mais olha para o outro com ternura. Então, assim, ou você é de um partido ou você é do outro, e que um partido tem coisas que não valem para o outro. Todos nós temos coisas boas em todos os lugares. A gente precisa da continuidade do que é bom. A gente não precisa atacar o tempo todo, a gente precisa levar solução. E quando eu fiz esse e-book Segurança que Transforma, eu quero dizer o seguinte:
tem muitos serviços do Estado à disposição daqueles que realmente querem furar a bolha e sair daquele estado de pobreza. Porque o pobre, ele só tem a polícia por ele. Ao contrário do que muitos querem pregar, é a polícia que tem ali um bacharel em direito, vários funcionários formados em várias áreas que estão ali para te receber. A polícia já deixou de ser aquela truculenta, aquela corrupta, há muito tempo. O que está faltando é uma interação com o judiciário, o que está faltando é as pessoas virarem cidadãs. As Sim. pessoas querem que as coisas venham prontas. Quando eu te disse, eu fiz um projeto de lei para valorizar educadores, professores e segurança pública, muitas das pessoas não assinam porque, mas tem que colocar o título. Então, vamos explicar o que você falou em off. Tá. Então explica o que é esse projeto de lei, como que seria as pessoas beneficiadas e como as pessoas podem se movimentar para fazer valer. O que acontece comigo, Matheus? Eu cansei de ver coisas que eu não concordo. Por exemplo, drogadição. Eu cansei de prender várias vezes uma pessoa que está em estado de drogadição, porque ela furtou um comerciante, furtou um celular, ela ir para uma audiência de custódia e, infelizmente, ali o juiz, o promotor e o defensor colocá-lo de novo na rua. Isso causa uma sensação de insegurança tão grande que aí os próprios comerciantes, a própria população começa a cometer crimes de exercício arbitrário das próprias razões, porque vê que o Estado não está dando conta. Porque essas pessoas que estão no estágio de drogadição cometendo crime para abastecer o crime, o vício, elas têm que ser tratadas de maneira diferente. Elas não têm que ser perguntadas: você aceita ser internada? Não. Elas têm que ir para um local adequado, que seja um hospital, que o Estado fechou todos os hospitais manicomiais desse país, porque tem um nome que desagrada, porque muitas pessoas foram torturadas. Olha a ignorância. Então, a gente precisa desses hospitais, para essas pessoas elas desintoxicarem, num prazo de 90 dias, que é o prazo de o promotor, o defensor, ingressar com a medida de insanidade mental, e aí, depois de 90 dias tratadas, o juiz avaliar se ela vai para um hospital de custódia ou se ela fica internada no hospital até melhorar. E vários drogados, ex-drogados que eu conversei, falam: doutor, é a única maneira da gente fazer isso, até porque muitos familiares esqueceram e não querem essas pessoas em estado de drogadição perto deles, porque é um câncer para a família. Acabaram todas as possibilidades de ajudar, ok? Esse é um dos projetos que eu fiz. Quando eu falo que serviço é essencial, que é educação, que é segurança e saúde, a gente não é bem remunerado. Precisa de alguns que sejam agregados alguns benefícios, até para nos fortalecer. Eu criei esse projeto por quê? Porque ajuda na mobilidade. Porque não é certo que um PM que usa farda, um GCM, ele seque a farda dele atrás da geladeira, porque ele mora no lugar onde mora o ladrão que ele prende. Porque a renda dele é muito pequena. Porque tem até um discurso de que a polícia tem que acabar, policial é racista, etc. A grande maioria vem de onde está todo mundo, a população. O brasileiro é uma mistura de raças. Raça, cor e vem da onde? Da periferia, o policial. Que eu, assim, Que são os heróis. Exato. Que são aquelas pessoas que conseguiram furar bolha e deixaram de ser traficante, bandidos e viraram alguém para te proteger. Então esse discurso é muito infundado e vem muito daquelas pessoas que gostam da criminalidade. Elas não estão interessadas em que o Estado cresça socialmente. Elas estão interessadas em ficarem no caos porque não tem ninguém para fiscalizar. As pessoas não gostam de polícias, boa coisa não é. Que também a sociedade organizada, fiscalizada, causa problema aos superiores. Que vão Exatamente. cobrar, né? Esse que é um problema que eu vejo aqui. Quanto maior o caos, maior a baderna e nada chama-se atenção. E nada funciona. Nada funciona. Então, assim, é aquela arte da guerra. Você divide Para conquistar. para conquistar. Então, quando se fala de forças jurídicas, policiais, né, com esse preconceito, é justamente por causa disso. Quem está ali na base, que é o criminoso, ele que não quer ser fiscalizado, e quem está em cima, ele também não. Quem que sobra? A grande maioria de nós, que somos aqueles que trabalhamos duramente,
para conseguir nos manter de forma digna nesse país. Então é por isso que as pessoas não gostam da polícia. Está cada vez mais difícil se manter com dignidade no país, né? Essa quantidade de impostos com poucos retornos. E aí, quando eu crio um projeto de lei que dentro da reforma tributária ele é viável, porque ele traz receitas, porque se você faz parte do clube de benefícios como comerciantes, você como comerciante ganha uma série de benefícios. Outro dia eu fui comer doce em São Bernardo, a dona falou: "Olha, policial tem 30% de desconto, porque eu quero privilegiar quem cuida de mim". Ela é uma senhora que saiu da casinha dela na favela e conseguiu ter 3 docerias. Então, esse é o olhar do empreendedor e do trabalhador, ele quer a polícia com ele. Sim. E ela deveria receber algo em troca disso. E nesse projeto de lei há isso. Nesse projeto de lei, aquele que deseja ter uma casa, quer comprar, reformar e depois trocar de residência, ele consegue isso com ajuda estatal, com crédito. Se você quer comprar um carro, você tem 20% na aquisição e você vai pagar 50% do seu IPVA. E isso não é inédito, isso em outros países ocorre Isso, isso. você que morou muito tempo nos Estados Sim, Unidos, você sabe que lá é assim. inclusive nos estabelecimentos, quando a pessoa é um militar ou oficial da polícia, o próprio comerciante não é nem questão de lei, é uma questão de respeito e agradecimento. Sim, Que é muito comum você falar assim: "Não, seu dinheiro não é bom aqui, isso aqui é por conta da casa". Então eles fazem questão de promover isso. E uma coisa que é muito dito lá é: "Obrigado pelo seu serviço". Então uma coisa que eu vejo aqui no Brasil, que é pregado nas mídias, que a população não quer a polícia de forma ostensiva inclusive. Mas o que a gente vê, inclusive já vendi para comércios em Paraisópolis, etcétera, que não, eles querem sim que tenha um policiamento ostensivo para que a ordem seja mantida, para que eles não sejam refém do crime. Tô isso errado nessa não, visão? não está errado, está completamente certo, tanto que a operação que ocorreu no Rio, 90% ou mais, eu não s e 92%. são a favor, porque assim, você quer ser refém da lei ou quer ser refém do crime organizado? Obviamente que da lei. Obviamente que é da lei. Você não quer pagar no botijão de gás 4 vezes mais do que ele vale. Você não quer sair na sua rua, ou sua criança brincar na rua, e ela ser recrutada por crime organizado. Só que, a gente tem uma lei que se chama 6766 de 79, que cuida de parcelamento irregular de solo. Quantos membros do Ministério Público e da própria polícia e prefeitos do executivo não podia trabalhar em áreas, deveriam ter trabalhado em áreas para não deixar desmatar e fazerem esses loteamentos clandestinos, porque se ele é clandestino, logo é clandestino para o Estado. Como que eu vou cuidar de saneamento básico, colocar escola, posto de saúde se eu não conheço? E aí, espertinhos para ganhar voto daquele loteamento clandestino que ele mandou passar retroescavadeira para ali dar moradia para quem não tem, ele recruta aquelas pessoas para votar nele. Tem um problema assim, pela que a miséria tem uns grupos políticos falando sobre isso, eu comecei a prestar atenção. Pela miséria que existe hoje no país e pela índole também de uma parte dos brasileiros, eles querem uma coisa, uma forma de venda de voto, por exemplo, é um toma lá da cá. Ela é aquela indústria do coronelismo, lembra? Isso, é. Só que de forma diferenciada. Então, eu peguei muito em Nazaré Paulista quando trabalhei lá por 5 anos, muita gente: "Doutora, mas assim, agora tem a REURB". Tá bom, vai fazer REURB dos locais, que é urbanizar locais que foram, tomados pelo pelas pessoas que foram invadidos. Ok, legaliza, porque aí vai esgoto, saneamento básico, e a polícia tem que estar lá. Ok, vamos fazer reubers. Só que a gente tem que evitar isso, porque em Nazaré Paulista, se a gente não tivesse feito um trabalho junto com o governo municipal, com o prefeito, com a polícia ambiental, que foi um coronel que me ensinou tudo, hoje aliás, um sargento, sargento bravo, eu não sabia nada dessa lei. Quando eu fui para lá, é aquilo que eu te falei, o delegado do século XXI, não é aquele delegado que senta e fica se esperando o crime ter ocorrido para investigar, esclarecer a autoria e materialidade. É um delegado que ele está em contato com a população, que ele sabe onde é o calcanhar de Aquiles, que ele vai na prefeitura, faz reuniões, que ele vai nas escolas, conversa com as diretoras. Esse é o delegado ativo, porque ele trabalha antes que o crime aconteça. É por isso que eu tenho, até no meu canal, no Instagram,
dicas antes do que o crime aconteça. Porque o correto é isso, é prevenir o crime e não remediar. Porque se você não fecha a torneirinha do problema, ele só vai aumentando. Eu só seco o gelo. Seca o gelo, que é o que está acontecendo hoje no país. Sim. Então, assim, mas isso a gente tem que se conscientizar enquanto delegado de polícia, porque é diferenciado a carreira de delegado de polícia. Além do conhecimento de um concurso super difícil Profundo conhecimento da lei. e o dia a dia com a miséria humana. Curiosidade, a senhora passou, você passou? Você pode ser você. O senhor é pelo respeito, não Sim, pela idade, tá? sim. Eu cresci chamando as pessoas de senhor, senhora, né? Isso é respeito à educação. E quanto tempo você estudou para passar no concurso? Foi de primeira? 10 anos. Você estudou 10 anos para virar delegada? 5 da faculdade e 5 de cursinho. Caramba! São 10 anos que eu estudei. Eu passei em outros concursos. Eu cheguei para Rondônia, fui até a Ural de promotor de justiça. Eu não fiz o físico para delegado federal, que era regional na época, lá em Rondônia também. É, não, teve uma época que eu não passava nem concurso pro zoológico. Então, assim, quase saí do país para ir trabalhar na África, quando houve abertura lá, que ganhava em dólar e falava em português. E aí eu estava desistindo de ser delegada, mas eu sempre quis ser delegada no estado de São Paulo. Mas estudei 10 anos para isso. Que é mais difícil. É um concurso hiper difícil, é um concurso diferenciado. Eu lembro que os colegas da Federal, quando eu fui prestar o concurso regional na Federal, 3, 4 delegados vinham até mim e perguntavam como que é ser delegado da Polícia Civil em São Paulo. Porque é uma polícia diferenciada. É uma polícia que você vê que a gente trabalha de forma muito célere. Às vezes há um crime de repercussão, as pessoas nem acreditam. Dá 2, 3 dias tá sendo esclarecido. Então, obviamente que tem calcanhares de Aquiles. Tem lugares que ainda é difícil para a polícia entrar, mas a polícia ainda tem o domínio do território paulista. Não acontece como acontece no Rio de Janeiro. Não, Tem lugares que a polícia não entra. Para entrar tem que ser uma operação de guerra, onde os moradores estão impedidos de ir e vir por causa de barricadas. Aqui em São Paulo não tem isso. nós tivemos e começaram a ter alguns locais, principalmente na Baixada Santista, mas graças à Operação Escudo, estava lá, trabalhei no Guarujá, no Vicente de Carvalho, que é uma área horrorosa, né? Tem ali muito forte o crime organizado, mas a polícia ainda entra. A polícia ainda entra e, assim, tem toda uma visão do Estado virada para essa questão. Então, nós podemos falar que nós temos uma polícia forte. E quando eu digo polícia, eu acrescento a polícia a polícia militar, polícia civil e, graças a Deus, agora nós temos a guarda municipal também, que faz parte desse sistema de polícia, foi reconhecida e que atua localmente. Isso dá uma proximidade e dá um conhecimento para quem trabalha em locais menores muito grande. Só que a gente não precisa de integração, porque cada um de nós temos uma características e todas elas são relevantes para o esclarecimento e combate ao crime. Nós precisamos de interação. Isso aqui a gente precisa fazer viralizar esse podcast, que tem muita coisa que precisa ser dito. E não está sendo. Voltando, só para a gente finalizar essa parte da sua formação, que eu acho bem interessante, porque a gente sempre gosta de focar o processo, né? Tá. Porque a gente vê que o brasileiro ele quer só o objetivo, mas ele não entende o processo. E é no processo que você cresce, é no processo que as coisas acontecem. E aí você teve toda a parte de estudo, que durou 10 anos. 5 de faculdade, 5 de São cursinho. 10 anos. São 10 anos. Né? E nerd, estudando muito. Muito. E tem a parte física também, não é só a parte intelectual. Não. Você entrar na polícia, você também tem que aguentar o tranco. E mental. E mental, porque é você ter a resiliência, você ver coisas que inimagináveis e ter que se E a manter. perseguição e o fato de ser mulher. E esse é um ponto que eu queria tocar. Como é isso? Como que é esse processo? E depois queria, antes de a gente entrar na parte de legislação mesmo, queria saber como que você mantém a saúde mental. Porque não é fácil. Não. Bom, eu ingressei como escrivão de polícia, eu tinha 20 anos. Então você já começou no rolê bem cedo. Enrolei bem cedo, porque minha mãe falou para mim, cara, a minha bolsa de estudo era da prefeitura, eu só pagava 2 vezes por ano, então eu, para fazer prova, toda vez o cara me tirava da sala de aula e falava, você não pagou.
E aí eu já tinha conhecimento suficiente para saber, olha, mas você não pode me impedir de fazer a prova, eu vou fazer a prova, ingressava com um mandado de segurança, e aí no final do ano, quando chegava o valor, eu pagava, até porque eu passei para o concurso de escrivão e conseguia pagar a minha mensalidade certinho. Mas eu passei por isso, passei por essa dificuldade. Então, quando você tem que conquistar tudo na briga, é bem complicado. E, na época que eu passei para escrivão de polícia, aquela tiazinha era famosinha, era famosa, muito famosa. E eu tinha algumas características dela. Então, pessoal, Tiazinha do Luciano do Huck, Luciano que Huck. era... Então, você imagina você na polícia, as pessoas te chamando de tiazinha, não te chamava pelo nome, inclusive os titulares, os delegados. Até eu aprender que eu tinha que colocar um crachá colocando meu nome e meu cargo, e não respondia. Fui parar na corregedoria algumas vezes. Você tá brincando. É, porque era machista, tinha algumas colegas, mulher é muito mais covarde uma com a outra, as mulheres não são unidas. Por isso que eu falo, a gente tem que ser unida. A gente tem que proteger, nós temos o dever de nos proteger, porque os homens já têm isso. E é milenar, faz parte da sociedade. Mulher não. Mulher é vista como um pedaço de carne. Mulher é isso. Até hoje é isso. Assim como existe o racismo pro preto, pro negro, não sei como que fala mais, qual que é o politicamente correto, mas enfim, é sobre isso. Então, eu tive que me destacar como escrivã. O que que eu fazia? Tinha um escrivão que era o Cunha, e o Cunha estava prestando concurso para ser delegado. Eu não tive um tutor. Eu fazia o meu plantão de 12 horas, na hora do meu descanso eu ia para o plantão do Cunha, que era um super amigo. Estava no último ano da faculdade que eu ingressei, eu estava no segundo, ele no último. E o Cunha falava: "Senta do meu lado que eu vou te ensinar a trabalhar". Eu sou eternamente grata ao Cunha. Quer dizer, em vez de você ir para casa descansar, você fazia o a mais. Mulher trabalha mais. Não adianta falar: "Ai, você é mimizenta", não. Mulher tem que trabalhar mais se ela É a quer. regra do jogo. É a Então, regra do jogo. vamos jogar para ganhar. Eu tinha muitas, eu sempre fui muito questionadora e nunca fui, assim, algumas, decisões que os delegados tomavam, eu não concordava, respeitava a hierarquia, mas eu não faria assim. Por que que eu não faria assim? Eu ia na legislação para estudar por que que eu não faria assim, e conversava com quem eu confiava, né. Conheci muitas pessoas boas, que me ajudaram, e essa foi a minha trajetória, e aí eu pensei comigo: "Cara, eu não tenho tamanho, eu sou mignon, sou pequena, eu tenho uma cara de professora de primário, e eu sou delegada de polícia, e eu tenho que fazer valer a pena. A única coisa que me diferencia dos demais é meu conhecimento. E eu descobri o que ia me fazer ser delegada de polícia, que era estudar de noite. Então eu chegava do trabalho, então eu ia depois que eu acabei a faculdade, eu ia para cursinho de manhã, brigando, porque funcionário público tem direito a estudar, mesmo o pessoal não gostando. Ia para o cursinho de manhã, chegava 13h na delegacia, ia até às 8h. Chegava em casa, tomava um lanche, sentava para estudar às 10h, levantava meia-noite, 1h. Ia para o cursinho no dia seguinte, acordava às 6h. E isso eu fiz durante 5 anos da minha vida, depois da faculdade, até virar delegado de polícia. E é assim, E só nesse deu certo porque eu processo de estudei. seleção não houve machismo ou também teve que enfrentar também? Não, não houve machismo. O processo de seleção para ser delegado de polícia, ele é muito imparcial, não houve proteção, não houve machismo, e assim, eu sou muito grata por isso, é muito sério o processo de seleção para ingressar, tanto que eu ingressei para escrivão de polícia com 20 anos. Era uma menina, o delegado virou para mim e falou assim: "Filha, seus pais sabem que você está aqui?" Aí ele me fez a pergunta mais de 3, 4 vezes, e eu respondia todas, porque na ocasião o conteúdo era, história do Brasil, geografia do Brasil, língua portuguesa, matemática e não lembro o outro conteúdo. E eu respondia todas as perguntas. Aí ele queria saber da Era Vargas, contei tudo para ele da Era Vargas. Aí ele falou uma hora, ele falou, fazia perguntas de português, eu tinha gabaritado na USP, língua portuguesa e gramática. Aí ele perguntava, fazia. Aí ele falou: "Filha, seus pais sabem que você está aqui?" Eu falei: "Sabem, mas você vai mudar". Eu falei: "Doutor, eu quero ser delegada, eu não tenho dinheiro. Ou o senhor me deixa ser escrivão de polícia, ou o senhor está me jogando para criminalidade. Eu não tenho mais o que fazer, não tenho recurso". Ele coçou a cabeça e falou: "Mas você sabe que você vai ficar masculinizada? Você sabe que isso aqui é agressivo? Você nunca mais vai ver o mundo como você vê hoje? Você é inocente". Eu falei: "Sei, sei, mas é o que eu preciso ter".
Aí ele coçou a cabeça, coçou de novo, levantou, foi tomar um café, voltou, ele me aprovou. Eu sou muito grata a ele, não sei o nome dele, mas Nunca mais encontrou com ele. não, nunca mais encontrei com ele. Mas assim, realmente eu nunca mais vi o mundo como ele é. Ele te pagou a real, né? Te mostrou a real. Tipo, é Ele isso. foi um pai. Ele foi um pai para mim e ele viu ele entendeu a minha dificuldade. Então é um cara que foi um anjo da guarda na minha vida. Eu lembro que assim que eu entrei na polícia, eu nunca mais consegui ficar na mesma rodinha de meninas que eu ficava. Quando elas contavam algum caso para mim, aquela prática da delegacia, de ouvir as partes, eu já falava, meu, esse não é o mundo mais. Eu amadureci. 10 anos e 1 ano. Então foi tão cruel que eu fiquei doente. Fiquei doente de cair cabelo, Porque de depressão que eu tive. por causa do que você via na delegacia. A realidade da delegacia, a forma como eu era tratada pelas outras colegas de trabalho, pelos homens. Não é só dos homens, tem das mulheres também o preconceito. Pior é das mulheres. É pior ainda. Mulher é muito preconceituosa uma com a outra. Seria preconceito ou inveja? Tudo. Cara, te sabotar? Várias vezes, fui várias vezes para a corregedoria enquanto escrivã. Eu tive um chefe que ele falou assim para mim um dia, eu era aquela que certinha, e cada um tinha seu kit, o grampeador, tudo mais para passar o plantão noturno. E não havia impressora suficiente. E eu tinha conseguido umas matriciais, porque eu atendi muito bem o dono de uma empresa, e ele viu a dificuldade e a demora do plantão. Falou: "Ah, eu vou dar para a senhora 3 impressoras". E eu tenho TDAH, então eu faço tudo ao mesmo tempo. Aliás, né, para quem diz que tem que fazer uma coisa de cada vez, tá errado. Tem que ser tudo ao mesmo tempo agora, que senão não funciona. Eu não funciono assim. É. Então eu tinha lá os 2 computadores, eu ligava nas 3 impressoras e era muito dinâmico o meu plantão por causa disso. E aí ele me deu 3 impressoras, e eu levava o meu kit, minhas impressoras, o papel, tudo mais, tal. Aí ele virou para mim um dia e falou assim para mim: "Eu preciso de uma foto da senhora 3x4 para colocar aqui na minha mesa". "Que é isso, chefe?". "Não, porque quando as pessoas virem reclamar do seu atendimento, já é mais fácil de te indicar". E outra coisa, aí eu falei assim, aí eu fiquei chocada, eu não tinha nem que falar, Mas 20 reclamar anos. por quê? Pra dizer que eu podia causar mau atendimento, alguma Porque coisa, você era muito porque o rápido. senhor era muito rápido. Aí eu falei assim: "Ô chefe", inocente, eu não sabia nem responder até hoje eu tenho dificuldade em ser rápida, quando a pessoa tá sendo maldosa, assim. Aí Você é inocente também, no sentido que você vai ao pé da letra, né. O nerd vai ao pé da letra, é, esse mesmo problema. eu sou meio retardada com isso. Aí eu peguei, não pode falar retardado também, né, mas Não isso não pode falar retardado, não pode falar binário, porque, né, eu tenho o nerd é binário, 0 e 1, também a gente não pode mais falar. então tá bom, mas não é pra ofender, eu tô falando de mim. Mas assim, aí ele falou assim pra mim, um dia ele me chamou e falou assim, ele viu as 3 impressoras matriciais. Aí eu fui pedir papel para ele, para a impressora. Eu falei: "Chefe, o senhor poderia me arrumar, grampo, papel e clipes para eu colocar montar já os procedimentos dos flagrantes?". Ele virou para mim e falou: "Por que você não usa essa sua carinha bonita para conseguir no plantão?". E aí eu respondi para ele: "Eu não sou a puta da sua mãe, por isso". E aí eu fui para a corregedoria. Pesado, hein. Então, essa foi a minha trajetória como escrivã. Não estou me fazendo de vítima, foi ótimo. Tudo que eu passei até aqui foi ótimo. Não te mata, te fortalece. Exato. E esse mesmo cara, quando eu cheguei em Diadema como delegada, o meu delegado que eu amo de paixão até hoje, doutor Bittencourt, Godofredo Bittencourt, tá aposentado, foi do DEIC, ele virou para mim e falou assim, ele me chamava de Fudência: "Fudência, você vai cobrir as férias da sua colega em Diadema, e tem um cara que veio do Ciretran, ele tá sem onde ficar. Ele pode ficar com você?". "É óbvio, chefe, é missão. Se o senhor falar, eu faço". Quando entra na sala, é esse escrivão de polícia. Eu olhei pra cara dele, ele ficou assim constrangido, eu falei: "Quanta honra, como esse mundo dá volta". E hoje em dia, como é que tá isso? Continua esse ambiente ou já mudou? Eu sou delegada hoje em dia, né, Mas você sente isso no ar? comigo mais não. Mas Colegas, pessoas que estão começando. existe, por exemplo, agora eu voltei pra São Bernardo depois de 19 anos que eu saí de lá, que eu comecei lá escrivã, só que eu vim como titular de uma delegacia, e eu vim junto com o meu diretor. Então a minha assistente hoje foi a minha titular no passado, que me deu a oportunidade de estudar. Legal. E quando eu fui chamada para trabalhar em São Bernardo, houve uma resistência, mas aí
por ser reconhecida e pelas pessoas, que eu tenho muitos amigos na polícia, muitos. Eu tive alguns empecilhos, como eu te passei, mas eu tive muito mais pessoas boas. Eu falo o seguinte: o mal aparece, o bem não. Mas eu sempre fui muito abençoada. Doutora Kátia, ela foi minha mentora, hoje ela é minha assistente, e hoje ela está comigo numa delegacia que todo mundo gostaria. Outro dia ela recebeu no grupo de um colega, que foi meu titular. Veja como a polícia está decadente. Uma pessoa que era eu, escrivã, agora é titular e a gente continua aqui. Continua lá porque ele não galgou, não trabalha, Não estudou, não não fez o estudou, além, né? não faz o além, entendeu? Então, se você não trabalha, você não vai alcançar lá. Mas, por exemplo, eu sou sempre a delegada que deu sorte ou que, de repente, ela saiu com alguém ou é o peixe de alguém. Eu sou mulher, então logo eu não sou capaz. Então sempre vão existir as piadas, né? Para quem que linguagem vulgar, para quem que ela está dando hoje? Embora eu seja casada, meu marido policial também. Tamanho da encrenca, né? Olha como as pessoas são invejosas a ponto de causar uma encrenca dessa. A falta de respeito. Ainda existe isso. Eu vi um vídeo seu falando que teve até alguém na delegacia que foi meio engraçadinho com você, tipo, tentando dar uma cantada, alguma coisa assim. Então, eu tive, olha o que eu tive em Bragança Paulista. Acabamos o plantão, todo mundo chega, o pessoal chegando e outro saindo da equipe. Uma escrivã, que trabalhou comigo a noite toda, que ela tinha um problema enorme comigo, e enorme comigo, assim, por ela mesma. Às vezes você percebe que a pessoa não gosta de trabalhar, não gosta de você. Você incomoda, né? Incomodo. Ela virou para mim na sala de café e virou e perguntou assim: doutora, como que a senhora conseguiu passar para delegada? Eu tive vontade de dar várias respostas para ela. Várias respostas. Mal educada. Eu olhei para todo mundo, olhei bem para a cara dela, falei: estudando, como todo mundo faz, estudando. Eu lembro que quando eu namorei meu marido, meu marido, Tá casado há quanto tempo? 15 anos. Outra coisa que é difícil de encontrar, né? Pessoas ficarem casadas bastante tempo. É. E a gente é casado há 15 anos, estamos juntos há 18 anos, e a gente teve um flerte enquanto eu era escrivã e ele investigador, e depois de 5 anos a gente se reencontrou. Ele trabalhava na primeira DIG do DEIC e eu estava fazendo estágio para delegada, eu já era delegada. Várias pessoas disseram que na época ele ocupava uma posição renomada, era amigo do delegado geral, que eu só virei delegada porque eu estava, porque o meu namorado, que hoje é meu marido, facilitou as coisas para mim. Então, a gente quando é mulher, as pessoas ainda tendem a te desclassificar pela sua aparência e esquece o seu intelecto. Só que os homens na polícia, tem alguns sentados até em diretoria, que nunca prenderam o dedo na porta, que são titulares, porque para o homem é mais fácil. Basta ele ser homem e ficar quieto que não acontece nada. Não é muito mais fácil hoje em dia, não, sabia? Não, Porque a gente tem a concorrência das mulheres. que bom. Que uma das poucas coisas que o homem ainda fazia era ter mais força física. E nem isso mais tá tendo essa prerrogativa. Já namorei uma triatleta e uma prova que eu fiz tinha que correr olhando para trás para ver se ela ia me pegar. Ainda falei, se ela passar por mim, eu ia tomar um rodo ainda, né? Porque é a única coisa que você consegue fazer direito ainda, né? Tá vendo Então, como é assim, difícil para vocês? Olha o seu pensamento agora. é difícil, mas ao mesmo tempo é admirável. Você vê com tantas dificuldades. E outra coisa também, é difícil, mas é um incentivo para que nós nos tornemos Mas melhores. você fala em incentivo agora, mas ó, quando eu estava até assistindo Jovem Shadow, que é um seriado, e a irmãzinha dele, Verdade, nerd. nerd. É, eu estava até assistindo, e aí tem um episódio que ela quer jogar beisebol e ninguém aceita porque ela é menina. E aí tem uma dificuldade tremenda numa hora de um jogo, e a avó fala pra ela assim: vó, mas eu amo esse menino, como que eu vou jogar contra ele? Aí a avó dela falou: você nem pense em perder para agradá-lo. Porque a vida toda é social isso, e é milenar. A gente sempre deixa de se destacar para manter casamento, para manter relacionamento, porque os homens não estão acostumados a serem contrariados. Mas isso não funciona hoje em dia, funciona? Funciona muito. Porque eu sou meio diferente, né? Então, assim,
Eu consigo perceber e sentir que não tá sendo Que não é normal, pessoal, não, e que não é natural. "Ah, tá deixando eu ganhar". Pô, mas eu não quero que deixe eu ganhar. mas a gente faz muito disso, pra manter a paz. Mas isso você percebe, você fala: "Não, para, não é assim", entendeu? Você pode falar isso, mas a maioria dos homens não. Se você se destacar mais que o seu colega de trabalho, ele vai querer te aniquilar. E aí ele sempre vai falar da sua sexualidade, da sua reputação. Homem joga muito baixo. É difícil. Eu, assim, eu sou suspeito, porque eu Mas é isso ou não é? Você quer é, quer dizer, não é o meu mundo. A gente ouve, mas não dizer da maioria. porque, assim, o meio onde eu vivo e eu cultivo isso, cultivei isso, a gente não tem essa visão, pelo contrário, né, inclusive eu sou mais da área de humanas, apesar de ter feito engenharia, minha Aham. primeira chefe era uma mulher, que Hum, manjava muito da área de propaganda, etcétera, e ela me exigia, não passava, não tinha, não passava o pano, etcétera, porque eu era estagiário, ela me jogava: "Ó, tenta se virar, depois se você não conseguir, você me fala". exato. E eu ficava depois do trabalho tentando aprender, tentando fazer e etc. Mas isso é com mulher o tempo todo. E eu sou muito grato a isso. Então, mas isso que você passou com essa mulher, as mulheres passam isso o tempo todo, desde que a gente é criança. E a maioria das meninas são violentadas dentro de casa. Ou por tio, por irmão mais velho, pelo vizinho, pelo padrasto, pelo pai. A gente ainda é violentada, E é um assunto mais pesado, né? Tipo assim, tá? eh, como como resolver isso? Como trazer soluções para isso? Porque isso também passa a ser pela falta de cultura, falta de educação ou não? Educação. Educação, Educação, né? educação, repetição. Eu era criança, eu te falei que a gente era persona não grata, eu e minhas 2 irmãs pequenininha, para não brincar na rua. E eu lembro que a gente jogava queimada à noite no verão, e um dia a bola caiu perto do pé dos 3 pais das minhas amiguinhas. Quando eu cheguei para pegar a bola, um deles falou: "Já tá ficando no ponto. Você viu os peitinhos?" Eu fiquei tão chateada, tão constrangida. Eu nunca tinha tido coragem de falar aquilo até chegar na terapia com 33 anos. Os pais das minhas 3 melhores amigas. Isso vem do berço das pessoas que fazem isso, é da falta de educação, é o É convívio com. cultural. Eu, quando eu fui trabalhar no interior, isso muito aguçado. Na época da pandemia, foi a época que eu mais trabalhei. Vários adolescentes e crianças sendo violentados dentro de casa. As mães fazem vista grossa, porque elas precisam do alimento. E teve colega meu que já falou, trabalhei no mesmo contexto, e os pais, quando a gente descobriu para a delegacia, eles falavam assim: "É, mas eu que fiz, eu tenho que ser o primeiro a provar". Como assim? É isso a realidade. Meu Deus. É essa a realidade, que não está nos livros. Quando você começou como escrivã na delegacia, você já se deparou com esse tipo de realidade? Exato, eu tinha 20 anos. E é comum, É muito comum. Sabe aquelas famílias de porta-retrato? Que o sim. pessoal vai para a igreja no final de semana? Aham, Aquele pessoal que fala caipira, que você fala: "Ai, são inocentes?" Sobre isso. Você não lembra, no Rio de Janeiro, um deputado casado com uma moça, que o menino foi violentado? sim. Você não lembra no Sul, um pai que é médico, a madrasta enfermeira, e que mataram ele, e ele tinha ido no Ministério Público pedir ajuda? Não acontece só na casa de pobre. E eu já ouvi falar que existem casos que as pessoas nem sabem que foram violentadas. Elas só vão ter, aquilo é tão natural. Eu peguei um caso de um menininho que um motorista de ônibus estava passando por Nazaré Paulista, que ele veio do Rio, Volta Redonda, e estava indo não sei para onde, para Bahia. E ele viu uma situação estranha, um carro estacionado, um homem encostado no guarda-reio, e ele via que ele movimentava algo fazendo esse movimento. Ele fingiu que parou, pegou uma barra de ferro para ver se os pneus estavam cheios. Ele viu quando esse senhor estava com uma criança praticando felação. Quando ele viu aquilo, ele foi para cima do cara. Ele jogou a criança dentro do carro, entraram num terreno pequeno. Esse cara ligou para o pessoal da rodoviária, ligaram para os policiais militares de Nazaré Paulista e conseguiram encontrar esse cara e levaram para a delegacia. Enfim, uma criança de 4 anos, que o pai abusava dela reiteradamente. Ele, 4 anos. 4 anos. Quando eu prendi o pai, a criança, eu tinha uma sala lúdica que eu sempre tive. Eu gosto muito de criança. Em Nazaré, eu sempre fiz questão de tratar muito bem advogados,
e vítimas de violência sexual e mulheres. Então eu tinha uma sala lúdica, o pessoal da prefeitura até fazia bonequinhos, tudo de pano, que a criança levava carrinho, levava para elas e eles repunham para mim. Eu coloquei ele nessa sala lúdica com as estagiárias de direito para brincar, mas quando ele viu que o pai ia ser preso, ele teve um acesso, eu tive que chamar psicóloga, assistente social, a mãe apareceu, a mãe era nova, quando se relacionou com ele era menor de idade, estupro também. E ela deixou o menino com o pai, porque a confiava que ele cuidava bem e ela queria viver a vida dela. Olha quanta questão social. Mundo cão, né? Mundo cão, mundo real. E aí o motorista indignado, não tinha câmeras ali. Moral da história, esse cara ficou preso pouco tempo, que é um crime silencioso mesmo, com essa testemunha, e ele voltou para a rua. E, quiçá eu saiba, ele ainda deve estar com a guarda dessa criança. As coisas na periferia são bem piores, né? Não acho que são piores, acho que aparecem mais. Aparecem mais. Os pobres falam mais. Tá. Porque quando você tem dinheiro, quando você tem títulos, quando você fala mais de um idioma, você é muito mais preocupada com a tua aparência. E aí as pessoas têm a contrapartida, que é o dinheiro. Então tem muitas mulheres de classe social que elas aguentam aquele abuso, aguentam os filhos sendo abusados, porque elas não querem sair daquela condição. Trabalhar não é fácil. E você aconselhava muito essas mulheres? Ou aconselha muito ainda hoje? O que acontece? Fiz outro projeto, que chama Brasil por Elas. O Estado ele está muito bem amparado para ajudar essas mulheres. Só que não existe um lugar centralizado onde todos os profissionais se reúnem. Eu dei uma palestra para prefeitas e vereadores, dando essa ideia para elas. A gente precisa de um prédio da prefeitura onde haja uma sala roxa, amarela, a cor que quiser, para que colham esses elementos de crime, para que ali já seja feita a escuta com psicólogos, sociólogos, todo mundo, para não haver revitimização, que a pessoa já passe por os coquetéis, por atendimento médico. Aqui em São Paulo temos o Pérola Byton, mas não é todo lugar que temos. Nós precisamos da viatura de uma guarda municipal para levar e trazer essas pessoas que eles não têm dinheiro nem para Uber, nem para ônibus. E eu, ao invés de fazer encaminhamento para o CRAP, para o CAPES, para o CREAS, eu preciso que todos esses órgãos sejam reunidos num único lugar. E essas mulheres, elas precisam ser reinseridas no mercado de trabalho ou inseridas. A gente precisa de parceria público-privado e essas empresas com vantagens para dar emprego para elas, porque senão elas vão voltar para o cenário onde estavam. Vou fazer um parênteses sobre isso, meio que um desabafo. A legislação brasileira em relação a empreendedorismo era extremamente nociva. Exato. Então, por exemplo, eu como empreendedor, então qualquer equipamento que eu tenho que comprar aqui, eu tenho que tirar do meu bolso. Sim. Então eu faturei, eu já estou devendo. Não importa se eu estou no lucro ou não. Sendo que em outros países você paga imposto sobre o seu lucro líquido. Então você tem esse estímulo para investir, né? Você tem descontos, da mesma forma como você estava fazendo o pessoal da educação, da saúde, etc. Então, quando eu trabalhei fora, a empresa que eu trabalhava, ela tinha desconto em peças, por exemplo, porque eu era um lojista, né? E aqui você não tem nenhum incentivo, muito menos você tem desincentivo. Então, é muito difícil você empreender. E aí você não traz, você não consegue crescer, você não abre vagas de emprego, você não traz riquezas para o país e vira o círculo vicioso. Você já pensou em se reunir com o pessoal do comércio, o seu sindicato, e vocês elaborar um projeto de lei de iniciativa popular, Não, nunca pensei. e aí vocês levarem esse projeto, colher assinatura, assim como eu estou fazendo com os profissionais de saúde, educação e segurança, para que faça de uma forma, leve isso para o parlamentar, para que traga benefício e movimente a nossa economia e vocês sejam privilegiados, porque quando eu falo que a gente vai ter casa, que o seu filho vai estudar numa escola 50% mais barata, que você vai poder morar num lugar que você não tem que secar sua farda, seu uniforme atrás da geladeira, é pensando nisso. Quando a gente tem um instrumento na mão, como a Constituição Federal, que te traz isso, por que os nossos sindicatos até hoje não fizeram isso e não apresentaram esses projetos de lei? Boa pergunta. Então, se associar para resultado, ok. E aí, parece que eu fico implorando para as pessoas assinarem algo que vai ser beneficiá-las, assim como o empreendedor.
Porque a gente não tem essa cultura. Porque a gente não tem conhecimento. Porque você acha que não vai dar em nada, vai perder meu tempo. Então, assim, a Ou nem gente existe essa possibilidade, porque a gente não tem acessibilidade a fazer um projeto de lei, por exemplo. Então nós podemos, todo mundo que é cidadão que vota nesse país, pode se reunir em categorias, temos sindicatos que a gente paga para isso, já que eles não fazem para isso, por que a gente não tem iniciativa? É, é uma reflexão a se fazer. Aliás, não é nem reflexão, é algo a se fazer. Vou se fazer, É. porque eu falo o seguinte, eu não estou defendendo o político, tá? O político, ele chega ali, tem tantas pautas, tem tanta hipocrisia, as pessoas são preocupadas se o cara é homossexual, se o cara usa droga, eu não quero saber o que o meu político faz no Banheiros, que é os banheiro, eu quero que ele dê resultado para mim. As pessoas estão tão preocupadas com a hipocrisia e com a imagem, que esquece que eles estão ali para legislar para o nosso interesse. Eu tenho que saber em quem eu votei, eu tenho que ter um canal aberto com essa pessoa para cobrar dela. Falar, cara, olha para essa questão. Às vezes ele não está chegando até ele. Às vezes tem tantos assessores ali só preocupados em ganhar verba, que depois que passou a eleição ele não trabalha mais. Aliás, vai ter um desabafo. A maioria dos políticos hoje em dia quer fazer vídeo e não trabalha. Enquanto o povo fica brigando entre si, eu costumo dizer, não importa se é da esquerda, de cima, De de baixo, baixo, de cima, dane-se. político é para ser cobrado. Ele tem funcionário, a gente paga o salário desses políticos, tem que cobrar, eles têm que trazer resultado para a gente, e não estão trazendo. Não estão trazendo porque a gente não tem um canal aberto para cobrança e a gente não sabe como cobrar. Então, Isso. assim, no meu viés, para segurança, educação e saúde, nós precisamos ser valorizados. Nós precisamos, essencialmente, que os aposentados sejam valorizados. Quando eu registrei, eu acreditei que tivesse colocado esse parágrafo de aposentados. Não o fiz. Agora, eu até coloquei na rede social no domingo. Gente, vocês precisam estar assinando esse projeto, que eu vou só fazer um adendo, porque eu pago para isso. Quando eu vou registrar um projeto de lei, eu pago. Vocês precisam fazer esse adendo, até porque eu estou gastando do meu bolso. E muitas pessoas falam, mas eu não consigo assinar porque tem que ter um número de título de eleitor. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Que é tudo mastigado. É. Então, assim, o povo não sabe exercer cidadania e depois reclama. Então, a culpa não é do político, a culpa não é da polícia, a culpa não é do judiciário. A culpa é de todos nós e principalmente de quem vota. A Constituição é do povo, para o povo e pelo povo. O que a gente faz além de reclamar aí nos bastidores? Nada. Então, vamos começar a fazer. O que eu mais falo para as pessoas é o seguinte: você lembra em quem você votou? Você sabe que o deputado, o vereador, o deputado federal, o presidente, você sabe o que eles estão fazendo? Você está vendo o que ele está falando na Ele internet, coincide com o diz com o discurso. que ele está fazendo lá no Congresso ou na Câmara? A resposta é 100% não. E outra, não tinha que ter uma caixinha de perguntas para eles que estão na rede social? Para pegar o seu projeto que você foi eleito e dizer o que você fez durante esses 4 anos? Eu acho que deveria ter aquela. É uma sugestão. Devia assim, ter alguma eleição, alguma coisa que você vai conferir se o cara fez o que prometeu. Se ele não cumpriu o que prometeu, Ele vai perde fora. o mandato. É, É sobre isso. fazer um recall, Um recall. né? Mas a gente consegue. A gente consegue através de iniciativa popular. A nossa Constituição é tão brilhante que a gente consegue através de iniciativa popular. Vamos falar de leis então, doutora. Vamos. Vamos falar de enxugar gelo. Porque assim, a gente estava falando antes de começar em off e tal, que a sensação da população é de uma tremenda insegurança. Porque o que a gente mais vê são bandidos sendo presos e soltos. Então, dá para perceber nitidamente que o problema não é a polícia de prender, e sim do criminoso ficar preso. Né? Então, recentemente, sei lá, quase um ano atrás, um colega de ciclismo nosso foi assassinado aqui no Parque do Povo aqui. Ele estava esperando uma aluna Meu Deus. e aí veio dois bandidos, o cara nem pediu o celular, atirou e depois pegou o celular. E aí foram puxar a capivara dos caras, já tinha passagem na polícia, a, a chefe do bando tinha vários pedidos de prisão, já tinha passado também, tinha sido preso, e estavam tudo solto. E sendo que se essas pessoas tivessem ficado presas, isso não teria acontecido. Isso é um exemplo de milhares que acontecem no dia a dia hoje. Como resolver? Como que é a situação de vocês que vocês prendem, aí o legislativo vai e solta. Judiciário. Judiciário. Deixa eu te explicar uma coisa. Antes de você falar desse assunto, eu vou me adiantar. Me pergunta, a senhora é a favor da pena de morte, da prisão perpétua? Primeira coisa, a nossa Constituição cria
veda, são cláusulas pétreas da Constituição. O que são cláusulas pétreas? Nem com uma emenda à Constituição, essa segurança jurídica, que são os direitos e garantias constitucionais, eles alteram. Mesmo se nós quiséssemos. Outro dia eu fiz um trocadilho para chamar a atenção que a gente tenha a prisão perpétua se nós entendemos que medida de segurança, ela é determinada para pessoas que têm rebaixamento intelectual e rigidez mental, que ela é considerada Grazi, qual que é o nome? Inimputável. Inimputável. Para os inimputáveis, certo? E aí o juiz aplica uma medida de segurança, ele vai para o tratamento psiquiátrico, hospital manicomial, e uma vez por ano, o psicólogo, com uma junta médica, ele avalia se aquela pessoa pode voltar para o convívio social. Geralmente, essas pessoas nunca conseguem voltar a conviver em sociedade, porque é muito grave. São os canibais, são esses crimes bárbaros que existem. Houve uma reforma psiquiátrica, eles estão fechando todos os hospitais manicomiais, dizendo que essas pessoas elas podem ter atendimento ambulatorial no CAPS. Não pode, não dá conta, o CAPS não dá conta. Parágrafo fechado. Não temos. Só interrompendo um pouquinho. Essa medida veio do Judiciário ou do Legislativo? Judiciário, junto, a CNJ, Conselho Nacional de Justiça, Então agora não pode ter mais. junto com a reforma psiquiátrica que teve. Estão fechando todos os hospitais manicomiais, volta naquele local de drogadição, que eu falei que as pessoas elas vão se encorajando a cometer crimes mais violentos, porque sabe que vão sair na audiência de custódia. A audiência de custódia é legítima, ela é devida, mas o juiz tem que analisar, no caso concreto, se aquela pessoa é capaz ou não de voltar para o convívio social, e no caso de drogadição, ela não pode ser consultada se ela quer ou não ficar internada, porque ela não tem rigidez mental. Ela vira um inimputável. Então, olha o absurdo jurídico. E aí eles falam, nós não temos psiquiatras para todos esses casos. Abre parêntese. Nós temos a telemedicina, e nós poderíamos contratar psiquiatras para auxiliar na audiências de custódia, isso não teria nenhum custo para o Estado. Ok? Então, não há desculpa. Isso fala o projeto de lei. Voltando ao que você me falou. Por que, que as pessoas não são punidas devidamente? Primeiro, porque a nossa lei de execução penal é perfeita no papel. É perfeita. Porque todo preso, ele tem que, quando chega no sistema penitenciário, através de um estudo de psicologia, de antecedentes criminais, ele deve ficar preso na ala daquelas pessoas que são compatíveis com o perfil dele. Uma vez naquela área, ele é obrigado a trabalhar para ressarcir a pessoa que ele fez como vítima, ele é obrigado a ressarcir o Estado no custo que a gente tem com ele, que varia de R$ 1.400 a R$ 4.000, dependendo do Estado. Ele tem que sustentar a família dele aqui dentro, aqui fora. Para que isso acontecesse, é necessário que o Estado ele crie vínculos com a iniciativa privada, para fazer com que esse ônus até de vocês e que alguns serviços sejam direcionados para esse preso, para que ele entenda o que é disciplina e não é que ele não pode ser torturado, ele tem direitos e dignidade. Eu não estou defendendo o preso, eu estou dizendo que a finalidade, você tem como matar o cara? Não pode matar. Ele vai, uma hora ou outra ele vai sair. Não existe pena de morte e prisão perpétua. Então, a gente tem que solucionar, tem que colocar o dedo na ferida. Qual que é o dedo na ferida? Ressocializar esse cara. Ah, mas não existe isso. Já tentamos? Esse cara, ele já passou por uma depuração de ter horário para estudar, para trabalhar, para rezar, para comer e para lazer? Tem que ter. É ser humano. Aprender outras profissões, se atualizar, porque o Brasil está virando um país de analfabetos digitais, Funcionais. funcionais. E aí eu te digo, se esse cara é jogado numa ala qualquer, com outros presos, ele está virando o quê? Soldado do crime organizado. E nós estamos vivendo um país de narcotraficantes. Estado. E aí, essas pessoas... Ai, doutora, mas a senhora está sendo a favor de bandido. Não. Eu não quero que essas pessoas que ainda têm condições de ressocialização, elas sejam angariadas para o crime. Porque o que é dito na sociedade é que a pessoa cometeu um crime menor, vai para a penitenciária e faz pós-graduação. Exato, e no faz. crime.
E faz. Então, enquanto a LEP, a Lei de Execução Penal, é perfeita, enquanto ela não for aplicada, enquanto ela não for humanizada, enquanto essas pessoas elas não forem caracterizadas por uma série de elementos para que elas ressocializem e que para que elas paguem o prejuízo que elas causaram. Não é justo que eu e você pague a pensão dele, a estadia dele. O que a gente vê na mídia muito assim, só os direitos dos presos, o direito das pessoas que cometeram o crime, mas zero para a vítima. A vítima que se dane. Cadê a obrigação dele ressarcir a vítima? Você matou um cara de 30 anos que tem 2 filhos e a mulher, e a renda dele era de 15 mil. Quem que vai suprir isso? Dentro da lei está dizendo que é quem tirou a vida dele. Mas isso não é feito cumprir. Não é cumprido porque existe um sistema problemático de base, onde as cadeias, elas não olham. Nós temos ali o juiz e os promotores correcionais, né, que vão ali verificar o estado que o preso vive, né? Eu fui diretora de cadeia e é assim. Até esqueci o nome correto, técnico. Mas cada vez que vinha um juiz e um promotor ali, eu falava para ele, olha, aqui dentro eles estão sendo jogados. Não estou defendendo o preso, entenda o que eu estou falando. Esses caras são mão de obra para produzir. A senhora está querendo evitar um problema maior. Eu estou querendo dizer para você que, já que eles têm que ser custodiados, porque a sociedade não pode conviver com uma pessoa que praticou um crime aqui fora, mas que eles sejam de uma maneira que eles tenham condições de ser reinseridos na sociedade com dignidade e que durante o período que ele esteja preso, que ele não gaste os nossos tributos lá dentro, que eles custeiem a família dele aqui fora e que ressarçam a família das vítimas que eles deixaram. E se ele tiver que fazer tudo isso, e se ele for preso realmente, porque o que se ouve na boca pequena é que a pessoa que comete um crime não vai presa. Isso em todos os níveis sociais, principalmente os mais altos. Exatamente. Né? Então, assim, a pessoa estava bêbada, atropelou, praticamente não dá nada. É. Aí tem os recursos de vai postergando, aí tem Na prescreve. verdade, Matheus, isso é uma forma de descredibilizar. Ela vai presa sim, e ela não vai presa não pelo Código de Trânsito, ela vai pelo homicídio doloso e vai para o júri. Cansei de colocar isso, coloco nas minhas redes sociais. Mas o que a gente mais vê, O que a gente mais ou divulgado, é o divulgado percepção. porque nós não temos ainda o hábito, eu faço isso, de ter um canal aberto com a mídia e explicar. Outro dia, eu tive um caso de repercussão de um bolinho envenenado, que o padrasto até então era tido como o herói ali, e a culpa seria da tia. E aí, investigando, a gente viu que ele assassinou o rapaz, o Lucas, e quando eu falei que a Cláudia, que era a tia, e que ela não tinha nada a ver com o caso, a repórter virou, eu estava numa coletiva de imprensa e falou: a senhora está dizendo que ela vai sair pela porta da frente? Eu falei: por que ela sairia pela porta de trás se eu já falei para você que ela não tem nenhuma responsabilidade? O jeito que você está me indagando, você está dando dá uma sensação de injustiça. Então a senhora use as palavras corretas. Então, muitos dos delegados e de quem se comunica não sabe se pôr. Então, também Fica com medo da mídia. fica com medo da mídia, entendeu? Ou tem muitas pessoas que já são massacradas porque tá com medo da mídia. Eu não tenho que ter medo da mídia, eu não tenho que ter medo de ninguém. Eu tenho que ter responsabilidade com o que eu faço. Eu também não tenho que investigar um crime, esclarecer em tempo recorde, porque as pessoas querem uma solução para ontem. Porque está acostumada com rede social, que é tudo muito rápido. Ou filme de TV. TV, eu estou lidando com vidas. E eu tenho que ser responsável com aquela pessoa que eu estou jogando na cadeia. Porque se não fizer um trabalho bem feito, acaba com a vida de uma pessoa. Exatamente. E só pelo fato dela ser acusada injustamente, a própria mídia já acaba com a vida da pessoa. E já julga antes. Sim. Então, é responsabilidade em todos os cantos que eu estou te dizendo. Então, quando eu digo para você, nós temos que ser responsáveis, temos que conhecer a lei, temos que saber que existe medida de segurança, mas já foi reconhecidamente pelo STF que ela não é ad eterno, ela não é perpétua, mas ela está condicionada à pessoa ter rigidez mental. Então, é como se fosse um contrassenso. Enquanto ela não sarar, ela não sai. E nós precisamos de medida de segurança. Precisamos de hospitais de custódia. Não podemos deixar pessoas em estado de drogadição solta na rua, causando sensação de insegurança porque ela cometeu um crime que não teve crime. Ou exemplo, um furto.
Ele subtraiu sua res e não houve violência. Ela danificou alguma coisa, mas ela tem que ficar presa. Sim, o básico. É o básico. Eu estou dizendo que tem que ter uma reforma, não na lei de execução penal, mas que ela tem que ser aplicada, que até hoje não aplicaram essa lei. Porque existe a parte da ressocialização, eu falo muito de ressocializar o preso, parte social, cuidar do preso, etc. Mas ninguém fala em punição. Então, mas assim, olha só, ele tem que ser punido, ele tem que, por exemplo, a pena dele é de 30 anos, vamos cumprir 30 anos, vamos cumprir dentro de um regime que você vai ser obrigado, porque tudo que ele não quer, ele é uma pessoa antissocial. Tudo que ele não aprendeu na vida é ter regras. A cadeia é mais cheirosa do que a casa dele. Quem vai cumprir mandado sabe disso. Porque se ele tiver dignidade, aprender uma profissão, se desenvolver intelectualmente, ele não vai querer voltar a cometer. O nível de reincidência é muito menor. Existe um programa no Sul, existe um em Minas Gerais, que eu não vou saber o nome, que já funciona, e na Noruega isso funciona. Ai, porque na Europa, não. Funciona porque se funciona em Minas Gerais, em Santa Catarina, por que não vai funcionar em São Paulo e no Rio de Janeiro? Só que quando você cria sistemas penitenciários, você tem que ter todo um amparado. Não se faz segurança pública sem um olhar transversal. Eu não faço segurança pública sem educação, sem assistente social, sem psicóloga, sem cidadão indo nas reuniões do Consegue, colocando vigilância solidária. Não se faz segurança sem todos os agentes da sociedade. E sem perspectiva de ascender socialmente. Não. E então, muitas dessas pessoas, o menino que eu falei que o pessoal chamava de Cauã Raymond, eu tenho certeza que se ele fosse preso num local que tivesse todas as características, com outros presos, que tivesse as mesmas características, e que ali no horário de lazer dele, que tem que ter, é humano, já que eu não tenho pena de morte, eu não tenho pena perpétua, ele tivesse um treinador ali para, de repente, praticar artes marciais. Ai, doutor, ele vai sair daí de lá e vai matar. Não, eu posso recuperar aquela pessoa. Tanto que as igrejas evangélicas vão para esses locais, Sim. A entendeu? gente tem os índices maiores de recuperação das pessoas, é isso? Tem, Procede? procede. Então, assim, é um Você imagina um cachorro que você está treinando. Se você só dá pancada nesse cachorro, como que ele vai ser? Ele vai te morder. sim. Se você tem o mesmo cachorro, se você tem um olhar de doutriná-lo, porque essas pessoas têm que ser doutriná-las, que nem bicho. Você ainda tem chances de alguém dali sair ressocializado, ou melhor, não ser mais um soldado do crime organizado. Não ter que pagar a mensalidade que eles pagam. Parece até o crime organizado, a única forma de você sair é você se convertendo, alguma coisa do gênero. Tem isso também, e saiba você que só existe o PCC por conta das condições que eram horrorosas dentro de presídios, que eles se organizaram e fizeram um estatuto. Porque eles estavam realmente em condições depreciativas, desprezíveis. Então, o que eu estou falando é isso. Ah, uma delegada de polícia defendendo o preso. Não. Não estou defendendo o preso, estou defendendo a sociedade. Porque eu não aguento mais, assim como você, pagar para uma pessoa ficar num sistema que ele vai ser recrutado para o crime organizado, vai sair de lá e vai matar gente. Que é a realidade nua e crua hoje em dia. Então, eu não posso falar para você de romantismo, bater o dedo aqui, bater a mão, e falar, vamos matar preso. Gente, quem fala um negócio desse não conhece a legislação, isso é impossível de acontecer. A gente tem que trabalhar com o que existe. Tem um pessoal que fala de mudar a Constituição. Só se rasgar. Sim, fazer uma nova Constituinte. Aí eu penso o seguinte, com a qualidade dos políticos que temos hoje, qual a chance disso aqui funcionar ou piorar muito? Entenda bem, a gente não precisa de uma nova Constituinte. Precisa fazer cumprir o A que tem. gente tem que fazer cumprir o que já existe. Nós temos um sistema maravilhoso de saúde. Nós temos uma lei de execução penal que é excelente no papel, ela precisa ser cumprida. Nós não temos crimes efetivos para cuidar de terrorismo. Uma pessoa que ela faz parte de uma organização criminosa, ela não pode sair porque ela cumpriu o crime de associação criminosa e tráfico e acabou. Ela foi beneficiada. Ela tem que ser presa pelo terrorismo. E quando você fala em terrorismo, você não está abrindo precedente para que outros países venham exercer soberania dentro do país. A gente está, ao contrário, legitimando a soberania, que é o poder supremo do Estado dentro do Estado. E também sendo categorizado como terrorismo, facilitaria
a inteligência, a investigação de seguir o dinheiro, com Exatamente, informação de outros países do mundo. exatamente. Então, assim: "Ai, mas esse nome é feio". "Ah, é feio? Coloca crime contra o Estado brasileiro". Ok, passa. Porque é o que a mídia fala: "Ah, não, mas, o lance da soberania, é o lance de". Ignorância. E eles vivem batendo: "Não, mas não pode combater o crime com violência, tem que combater com inteligência". Tá aí a inteligência. Cadê as pedrinhas pra jogar? É. Soltar pomba. O tempo todo eu tô dizendo isso, eu não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre coisas que são adequadas e que dão resultado. E se uma sociedade onde não teme a punição, vai degringolar, vai dar errado. Um dos caráteres do direito penal é esse: você se preocupar com coisas que efetivamente são graves e que ela precisa ter uma reprimenda até para evitar que outras pessoas se encorajem a cometer o crime. Essa é a A definição. senhora se depara com, criminosos, tipo, debochando de vocês, da polícia, porque não vai dar nada? Sim, teve um caso meu. O cara era autor de 33 homicídios em Diadema. Nós conseguimos provar, pedir prisão cautelar para ele. Era uma preventiva na ocasião. Durante o período eleitoral, 7 dias antes e 2 depois, ninguém pode ser preso a não ser por sentença condenatória transitada julgado, prisão em flagrante e outra coisa lá que eu não me lembro mais. Não pode cautelar. No dia que deu 7 dias ou 6 dias antes, eu não sei o tempo, 8, sei lá quanto que é, o advogado desse preso, que já tinha cumprido vários mandados e não tinha conseguido encontrá-lo, foi na sala do escrivão, depois foi para mim e falou assim: "Doutora", falei: "Oi, doutor, pode entrar. O seu preso, que a senhora tanto quer, vai estar hoje sentado na calçada tomando cerveja. Vai prender ele". Ele saiu da minha sala. Aí vieram os investigadores escrevendo assim: "Doutora, a senhora viu o que ele fez? Ele bateu na porta de porta e falou isso pra gente". Falei: "Cara, regra do jogo é essa, não pode, não pode, 1-0 para o ladrão". Fui pra minha casa, tô lá sentadinha, 9 horas da noite, toca o telefone, a Mauri: "Doutora, eu tô inconformado, o cara tá lá mesmo". Toca o telefone, é o Dimas, que era o mais agitado: "Doutora, a senhora vai deixar por isso?". Falei: "Caralho", desculpa falar palavrão, Pode falar à "vocês vontade. vão me fuder, vocês vão me fuder, vamos cumprir essa porra hoje". Sentei, meu marido falou assim pra mim: "Pelo amor de Deus, não vai fazer isso, vai te dar corregedoria". Falei: "Foda-se". Sentei, Ligou o botão do sentei, comecei a olhar a legislação e entendi, toda vez que você faz uma legislação, você faz um estudo social e justifica para que ela serve. Essa lei ela foi criada no período ditatorial para que pessoas eleitoras não fossem cerceadas do seu direito de votar. Lá não está escrito que era para proteger homicida, traficante, etc. Fiz um BO enorme, mandei os investigadores prender. Falei: "Doutor, e agora?". Eu falei: "Agora, ou vocês acabaram com a minha carreira, ou vai dar muito bom". No dia seguinte, a doutora Marta Rocha, era seccional, liga para mim, 8 da manhã. Antes disso, o delegado que estava como chefe da cadeia falou: "Liliane, eu não vou receber o preso". Falei: "Doutor gentil". Falei: "Recebe. Pode receber, diga que o senhor conversou comigo e eu falei que o preso está sob minha responsabilidade". O advogado começou já a ingressar com mandado de segurança, um monte de coisa, porque HC, preventivo. Tomei um remédio para dormir, né. Tomei meu remedinho para dormir, 8 horas liga a Marta Rocha para mim: "Oi doutora, tudo bem? É minha seccional. Liliane, a senhora fez isso, isso, isso?". "Fiz". "Parabéns, parabéns. Eu nunca tive um delegado com tanto culhão. Tinha que ser mulher". Falei: "A gente é meio sem noção mesmo, eu acho que são os hormônios". Aí, isso foi parar na televisão, da Atena fez uma puta reportagem, depois de 2 anos até me elogiou, por conta disso. Esse cara ficou preso, e aí entenderam o meu argumento. Então veja bem, Matheus, se eu for um operador do direito, se eu não souber a Constituição, se eu não souber como o sistema existe, e que as leis ela tem que ser interpretadas de maneira sistemática, eu não consigo fazer justiça. Não deveria ter uma outra lei para, se a pessoa já foi presa 2 vezes, foi presa uma vez, na segunda vez ela fica? Deixa eu te falar uma coisa muito Falando como sincera, ignorante mesmo. não precisa. Nós precisamos de juristas, aplicadores do direito que não tenham preguiça de pensar. Que se for para cumprir, bater carimbo, beabá, a gente não precisa estudar tanto quanto estuda. Então o juiz,
que está ali, que a audiência de custódia é super importante, porque antes da audiência de custódia tinha muito crime que a pessoa era condenada a pena máxima abstrata no Código Penal, 3 anos. A pessoa era jogada numa cela, ficava 10, 15 anos, porque aquele processo não era analisado. A gente precisa de celeridade, a gente precisa que o judiciário funcione. E o que chega pra gente, os afegãos médios, de que a audiência de custódia é a mesma coisa que soltar preso. Exatamente. Ela está tão deturpada, a audiência de custódia, para começar, ela foi primeiramente colocada na Constituição Federal como uma garantia, que uma vez presa a pessoa tem 24 horas para passar pelo Poder Judiciário, por médico, para não saber se aquela prisão foi abusiva, porque na época da ditadura, muitas pessoas foram presas em porões da polícia, até isso justifica muitos ignorantes acharem que a polícia ainda é abusiva. Essa história já mudou faz muito Muito tempo. tempo, mas os ignorantes gostam de pegá-la. O pessoal da velha guarda, né? Que Pela fica... guarda, as pessoas oportunistas, que não têm compromisso com nada, que é vagabundo, e que se pega nisso como argumento. Pelo contrário, fiscalização em cima de vocês é É violentíssima. violentíssima. Todo mundo nos fiscaliza o tempo todo. Se fizer um negocinho errado fora da É o via, judiciário, é o Ministério Público, é, é a corregedoria, é a população, é a mídia, a gente é só fiscalizado. Só fiscalizado. Então isso já não existe mais. Isso aí é conversa de quem gosta de fumar um baseado e não quer trabalhar. Então, é o seguinte, as pessoas precisam sim, uma vez que a gente prende em flagrante, o judiciário precisa ser avisado, ele precisa passar por ML para ele ver que ele não foi torturado. Chegando lá, o juiz precisa analisar antecedentes criminais, o artigo 59 do Código Penal, né? Que é uma série de requisitos que eu não vou lembrar de cabeça. Precisa analisar. Analisado, o juiz precisa entender se aquela pessoa ela estava sob efeito de droga ou não, ter lá a nossa audiência com telemedicina para saber se ele é doente, se eu colocar uma pessoa em abstinência numa cela comum, estrago e até a morte que ela pode causar. Então, isso é para depurar. Essa audiência é feita para analisar, não para soltar todo mundo como é feito. Eu não posso colocar um juiz que só trabalha na área civil para ficar na área criminal, porque quando você está no plantão judiciário, você ganha dinheiro para isso. está acontecendo isso. É isso que acontece. Entendeu? Então, os mecanismos já existem. O que nós precisamos são de funcionários, de profissionais responsáveis. De imaginar que esse cara vai estar solto, que ele pode pegar teu filho no farol. Por mais que você more num condomínio super chique, que você tenha o título dos títulos, salário maravilhoso, Uma hora cai. Uma hora você dá não pode problema. ser imediatista, você vive em sociedade. Seja pela violência, seja pela facilidade do tráfico de drogas, por exemplo. Tudo. Uma vez que você não faz uma escolha, a escolha já está feita. Quanto às drogas, qual a opinião da senhora sobre libera, não libera, regulamenta, não regulamenta? Olha só, droga, assim como álcool também é uma droga, mas depois que eu vim do eu fui surfar lá no onde que eu fui surfar? Onde que eu fui surfar? Na Indonésia? Opa! É, não que eu pegue onda bem, só tomei um Casca pote. grossa? Ah, depois eu conto essa história. É, mas foi uma experiência muito boa. Depois que eu voltei da Indonésia, eu percebi que na Indonésia a droga é proibida. Mas lá o alcoolismo é muito alto. As pessoas têm muita dificuldade de viver na realidade. Somos todos muito carentes, com muitos problemas, e não há como negar que a droga, que o álcool traz um acalento e te tira da realidade. Muitas pessoas não sabem lidar com sofrimento. E lá eu vi que a quantidade de alcoólatra é muito grande. Só que o álcool, ele não encoraja a pessoa a ser tão violenta quanto a droga. E eu não posso te explicar isso porque eu não tenho conhecimento jurídico, científico e nem psicólogo para isso. Mas eu notei pela minha percepção. O que a droga causa no cérebro humano, até o encorajamento, até levar ela para o viés de cometer crimes, é muito diferente da pessoa que é alcoólatra. Muitas pessoas têm um alcoólatra em casa, já teve e sabe que é diferente. A violência dele é diferente. Então, antes da Indonésia, eu achava assim, poxa, se lá em Amsterdã dá certo, por que não legalizar, pegar esse dinheiro, criar clínica e vender isso de maneira legal? Lá mesmo é muito rígido o critério. Os juízes estão repensando essas aberturas, né? Não dá para ter abertura. É, O povo é endegado, nós não temos educação. concordo. Os Estados Unidos só dá certo porque existe regra para tudo.
Dá certo entre aspas. As pessoas lá não pensam, Não, lá, vivem em caixa. lá as pessoas te respeitam porque elas são forçadas a te respeitar pela lei. Sim. Porque se você, por exemplo, numa discussão de trânsito, a pessoa chamar um policial que a pessoa está te ameaçando, essa pessoa que te ameaçou vai presa. Primeiro eles prendem para depois averiguar. Eles são totalmente arbitrários, abusivos, é a polícia mais violenta que tem. Eles são descendentes dos povos bárbaros. Você veja, teve um episódio só porque a pessoa chegou perto da Casa Branca, ela morreu. Nós temos uma polícia muito mais humanizada, muito mais preparada, só que nós não temos um sistema educacional que faça com que as pessoas entendam essa polícia de hoje. Vejo assim, Então há uma discrepância. um desrespeito com a polícia, que a pessoa, porque não sei o que, fica discutindo com o policial, bota a mão na cara do policial, etc. Ah, você não pode fazer nada. Nos Estados Unidos, se o cara ameaçar fazer alguma coisa, vira peneira. Na Sabe por que hora. isso? Porque as pessoas têm muito medo. Porque o cara não vai colocar a mão, o dedo na minha cara ou de um polícia meu vai ficar por isso mesmo. Entendeu? Não vai. Porque existe, eu conheço a legislação e não vai. A pena pode ser branda, mas ele não vai ficar assim. Ele vai preso. Entendeu? Mas não são poucas as pessoas que estão fazendo isso cumprir ou não. Olha, eu não sei, eu vejo todo mundo, eu vejo uma coragem muito grande, por trás das câmeras, por rede social, todo mundo é muito corajoso, Sim. né. Outro dia teve um engraçadinho que eu tive que fazer um vídeo pra ele e vou processá-lo, que ele é um retardado, quer dizer, ele tem baixa uma, eu não posso falar essa palavra que não é legal. Sofre de falta, como é que é? E É, rebaixamento intelectual, é, baixo poder cognitivo. baixo poder cognitivo. Então tem gente muito sem noção. Ou muito corajosa, porque acha que não vai dar em nada, crime cibernético, sabe. Então as pessoas estão tão desacreditadas. Nós temos hoje uma falta de alinhamento com o judiciário. A operação que ocorreu no Rio, ela tem que ocorrer, ela teve que fazer, porque você não pode deixar um poder paralelo no estado. A população está clamando por uma reação mais forte das Na época polícias. que o Cabral fez isso, que a Dilma era presidente, ele deixou por 8 anos as Forças Armadas lá. É a mesma coisa. Complicado, né? Então, por que não agora, de novo? Porque não adianta você tirar o criminoso e você deixar aquela população vulnerável de novo, sem que ela tenha a possibilidade de ascensão social, que ela vai precisar, ela não tem esporte, não tem educação e não tem saneamento básico, não tem um monte de coisa. Muito ao contrário, o apelo que ela tem de ascendência social é através do crime organizado, Porque o crime organizado abraça. pelos bailes funks, ostentações e mídia, etc. E a própria mídia oficial dá visão a isso, dá palco para esse tipo de coisa. E Sim. até aqui a vereadora, que acho que é do MBL e tal, ela fez uma lei aqui que chamaram de lei anti-Uruã. Que se a pessoa, se o rapper ou o artista faz apologia ao crime, não pode ser financiado com dinheiro público. O que o senhor acha sobre isso? Eu acho o seguinte, como você não querer, boa iniciativa da vereadora, mas olha só, a gente tem que, o contexto é muito mais profundo. O que que é liberdade de expressão? O que que é cultura? É você mostrar aquilo que você conhece. Esse pessoal, com essa educação que nós temos aqui no estado de São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, ele aprendeu o quê? Qual que é a cultura dele? Como que ele se diverte? Ser malandro, pressionar o professor para passar, para receber um auxílio, alguma coisa, e não aprende nada. Não existe a cultura de você E aprender os no Brasil. artistas que saem de lá, eles saem de lá falando sobre a realidade deles. Eles só estão, ok, você está coibindo, perfeito, poder público, ótimo, mas você percebe que você está tentando abafar algo que é muito mais grave? Que a gente tinha que trabalhar na base, que a gente tinha que ter professores que realmente tragam o aluno para si, com matérias que eles vão usar no dia a dia? Educação básica, Aí educação em a casa, educação escolar, básica em casa, aí a pessoa fica aprendendo química, física, mas não aprende como arrumar um chuveiro, não aprende como fazer uma comida, não aprende a se comunicar, não aprende sobre legislação do trânsito, ele não aprende sobre, drogas e os educação mais, financeira. educação financeira. Então, será que o nosso currículo não está muito ruim? Ou será que nossos professores também não têm incentivo para ensinar coisas melhores?
E para mostrar, porque é vergonhoso algumas letras de funk que você ouve. Será que a família também não está precisando participar disso? Tem apologia às drogas e a crimes sexuais, inclusive. Exato. Então, assim, essa banalização, então essa conscientização, é perfeito que ela tenha feito isso, mas você percebe que é do mesmo jeito igual no Rio? Não é só tirar o criminoso? O que você vai fazer com isso depois? Vai amontoar Como algum. como você vai resolver esse problema de: "Ai, vamos proibir as pessoas de ter liberdade de expressão. O poder público não vai mais". Mas tá, a expressão dele, ele poderia ter um conteúdo muito melhor. Para ele ter um conteúdo muito melhor, o que que você está fazendo por isso? Já pensou em fazer uma reforma educacional? Trazer coisas que te interessam? Porque eu mesma, eu sofro TDAH. Se me colocar lá um negócio que eu vejo que eu não vou aplicar na minha vida, Pra quê, né? você tem interesse? Nenhum. Eu fiz administração, que é uma matéria que eu não conseguia prestar atenção, era contabilidade. Aí eu falei assim, eu vou poder assinar um livro contábil de uma empresa? Não. Eu falei, eu preciso disso aqui. Ah, mas saber o processo, se toma prejuízo ou não, eu falei, é só olhar a conta do banco. Vamos pra frente, entendeu? É. São Se a coisas que a gente é gente prático, né? a gente quer coisas que dê aplicabilidade. Exatamente. Você entendeu? O cara tá lá, na favela, ele quer tirar a família dele da pobreza, a mãe da pobreza, todo mundo, todos eles falam isso, mesmo o traficante quando eu prendo. Ah, doutor, isso dá mais renda. Agora, assim, se eu tiver um programa estatal que efetivamente a prefeitura ganhe, o terceiro setor ganhe, e aí eu coloco aquele moleque que tem algum talento. Todo mundo tem um talento. Se tivesse incentivo a pequena e a média empresa realmente de fazer crescer, você já ia. Bom, 70% dos empregos são gerados por pequenas e médias empresas. Sim, Se você tivesse mais incentivo para você poder reinvestir na empresa, a palavra exata é reinvestir, você teria muito mais oportunidades de crescimento, tanto da empresa quanto das pessoas que vão entrar na empresa. naquele seu entorno. Sim, tanta coisa que a gente faz que acaba terceirizando, que poderia ter uma pessoa fixa, mas não consegue por causa dos custos, inclusive de lei trabalhista, que né, o funcionário custa o dobro para o patrão, Sim. e esse dobro fica com o governo, e nem com o funcionário e nem com o patrão. E aí o famoso todo mundo perde. Eu trabalho sim 4 vezes por ano para o meu patrão. Eu pago 27,5% de alíquota. Não dá para. É sufocante. Então, eu digo isso para você, você é um cara super esclarecido. Por que não se reunir em sociedade, a gente criar um fórum sobre isso Então, as pessoas deveriam parar de brigar entre si e discutir? e se juntar. Porque aqui aqui não é, torcida fla-flu. Eu estava conversando com o meu sócio Matheus, que ele é mais de esquerda e eu sou mais de direita. Muitas coisas a gente falando tem sinergia. Sim, elas se Existe bom senso. convergem. Nos próprios Estados Unidos, você tem, por exemplo, o sistema escolar lá. Depende do estado, ele promove, inclusive, a interação social de pessoas com muito poder aquisitivo com outras com pouco poder aquisitivo, e todas elas têm uma mesma oportunidade de um bom estudo. Isso daí, eu falei isso para ele, mas isso daí é parte social. Eu falei, então, Mas a gente não precisa ser de esquerda e direita. não, você A só gente precisa ter precisa, bom senso, pelo amor de Deus. pelo amor de Deus, tem muita coisa que a esquerda faz que é ótima. Tem muita coisa que a direita pensa que é ótima. Sim, não tem por que você ignorar uma coisa que é boa só porque do outro lado do, entre aspas, E inimigo. outra coisa, Isso é tem um burrice. princípio da Constituição que fala o princípio da eficiência e da continuidade do serviço público. Por exemplo, eu sou uma gestora, eu vim do partido A. Não é porque eu sou do partido B, aquela ação estava dando certo, eu vou parar porque era do partido A. Não faz sentido, né? Quem está sendo prejudicado? O coletivo. Porque agora é Eu acho que nós esquerdista, estamos sentindo falta, Matheus, do bom senso. sim, Nós estamos sentindo falta da união de pessoas que no final das contas, se essa briga A ou B, quem ganha são eles. exatamente. A gente que tá se ferrando. E a população inteira. Porque vai ter Copa do Mundo. Por que o povo não se junta, que nem se junta para torcer para a seleção brasileira na Copa do Mundo? Por que não se junta para fazer os governantes trabalharem? Vamos fazer iniciativa de lei, cara. Vamos parar de reclamar. Lá na minha bio tem 4. Tem um projeto que eu entrei para a lei de drogadição, tem 32 assinaturas. Quantas pessoas não têm como internar o seu filho que está na rua? Quantas vezes eles cometem crime contra um comerciante? Ninguém assina. Tem umas ideias sobre isso. Depois a gente conversa em off. Tá. Assina. Quando alguém vai me reclamar de alguma coisa, eu falo: "O que que você está fazendo o que que você está fazendo para mudar?".
Eu estou fazendo a minha parte, você faz a sua? Porque eu, como delegada, o risco que eu corro em dar minha cara para bater é muito grande. Outro dia veio uma crítica: "Ah, mas é muito fácil para quem anda de carro blindado". Não, não é fácil. Nós acabamos de perder um delegado geral, um ex-delegado geral, o Rui, que ele não estava com carro blindado. Eu posso estar com fuzil e com arma na minha cinta, só que eu também preciso de um carro blindado, porque eu vou ali fazer a segurança do povo onde ele não está. Doutora, mas já é errado o brasileiro precisar de carro blindado. É errado. Nem eu tinha que ter, eu principalmente. É, porque assim, o Brasil normaliza o absurdo. Mas é errado o carro blindado. Só que na minha condição, o que que eu vou fazer? Não, precisa. É uma questão de sobrevivência, né? Mas assim, Não era para eu ter um carro blindado. não, você vai em outros países, que nos Estados Unidos, por exemplo, não existe essa cultura de carro blindado. E não era para ter. Agora, por que que nós temos o carro blindado? Porque nós estamos vivendo num estado de narcotráfico. Nós precisamos que a legislação mude. Outra coisa absurdo, a lei de receptação movimenta o mercado automotivo em clandestino, celulares, de maneira absurda. Se isso já tivesse uma punição maior, já cairia bastante, Com certeza, não provavelmente. vale a pena. Então, a gente tem que lutar para isso, Matheus. Entendeu? A gente tem que lutar para a grade curricular atender a realidade do povo. As pessoas não sabem fazer uma horta. Eu sou do tempo, meu avô tinha uma horta. Eu tinha horta no interior até pouco tempo, fazia compostagem em Cresci casa. vendo meu avô plantando a subsistência dele. Agora a gente está vivendo um estado que tem muito idoso. Em Santos, o índice de suicídio de idoso é absurdo. Nós não temos nenhum sistema público lá que poderia pegar esses idosos. Muitos foram economistas, muitos são bilíngues, muito têm habilidades com várias coisas e poderia, sob supervisão, estar ali interagindo com as crianças, ensinando, passando para eles e eles tendo uma contrapartida, né? Que é o convívio com criança, que isso realmente rejuvenesce a gente. E a mente funcionando é o elixir da E eles se juventude. sentindo útil, Sim, ao invés de ficar em casa trancado e dar um tiro na cabeça. é. Eu fiquei 8 meses como titular do 3º DP de Santos, eu fiz 8 suicídios de idoso. Caramba. Muito grande. Solidão, abandono. Não quero entrar nesse mérito, mas você veja quanta coisa que o Estado pode estar fazendo. Mas eu pergunto, tem dinheiro para fazer tudo isso? Não precisa de dinheiro, é boa vontade. Você está andando no seu bairro, você vê um terreno baldio ali, crescendo mato e sem iluminação. O craqueiro vai tomar conta. Reúne os seus vizinhos, chama a prefeitura. Vamos passar aqui, ó. É mais boa vontade do que propriamente poder público. O cidadão tem que se juntar, não só também ficar esperando tudo venha a nós. Ou então alguém tem acesso à prefeitura, vai perder seu tempo, tem um canal que a prefeitura abre lá, uma ouvidoria, e que funciona? Não. Então, vamos criar. Já tentei algumas vezes e cai no nada. Então, assim, é complicado. Também passa pela boa vontade das pessoas que trabalham no poder público, A né? pessoa passa no concurso público, ela quer ganhar o dela mensalmente, que se dane o mundo. Só que ele se esquece que ele é um servidor público, entendeu? Isso pesa demais. Deveria ter uma mudança na gestão administrativa para que o mau servidor público possa ser dispensado, por exemplo? Acredito que sim. Só que nós entramos numa seara, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem várias corregedorias e eu não sou uma servidora pública. Quanto mais você trabalha no serviço público, mais punido você é. É complicado, né? Então, o que tem que ter é conscientização cidadã. Concordo. Conscientização cidadã. Você quer saber? A gente está gravando isso aqui. Eu quero ver quantas pessoas vão aguentar ficar até o final. Nós não estamos fazendo dancinha, nós estamos colocando a mão na ferida. Ninguém quer. É a mesma coisa. Quando chega uma mulher Maria da Penha, vários aspectos. Se realmente ela for vítima, ou for uma denunciação caluniosa, não estiverem usando a lei para prejudicar alguém. Também está aumentando. Não, sempre existiu. Agora, eu sempre, toda vez que uma mulher chega lá e eu percebo que ela está mentindo, eu coloco ela na denunciação caluniosa e já mandei algumas para cadeia. Sempre fiz isso. Basta você interpretar a lei. Eu não preciso que alguém crie uma lei para eu saber que aquilo é crime. Isso é preguiça mental. Quer dizer, a legislação brasileira já é bem Bem completa. completa, Precisa ser cumprida. precisa de pessoas que tenham vontade de trabalhar, né?
interpretar a lei. Não sei se ficou feliz ou mais preocupado e triste, né? Porque porque a consciência coletiva é que não, precisa mudar a lei, precisa mudar a lei. A gente ouve muito, precisa mudar a lei, precisa É mudar a muito lei. fácil. Outro dia eu falei com uma advogada, aí eu falei assim para eu estava falando justamente isso, eu falei: "Ah, mas o judiciário precisa sair do castelo e começar a aplicar a lei". "Não, não, não é a polícia que erra, é que a porque o inquérito policial é muito mal feito, e aí não tem como manter preso". Aí nos intervalos ela falou: "Ai, que eu tenho uma filha juíza e meu filho é juiz". Eu falei: "Então, eles vivem ou não vivem encastelados?". É, teve um grandão que falou isso, né? Que é a polícia que prende mal. É, vai aprender. Meu inquérito policial é muito bem feito. A minha assistente, que eu tô te falando que eu fui tutora dela, ela foi minha tutora, ela fez o inquérito policial, foi se desdobrando, e aí o promotor concordou com ela com uma decisão judicial sobre um telefone que inclusive o proprietário autorizou para ter acesso. Ele deu como ilegítima todas as provas porque não tinha autorização judicial. Lá no primeiro pedido dela tá pedindo autorização telemática, ele concedeu. Ele leu o Ele processo concedeu sem ler, né? Ele fez tudo sem ler. Ele concedeu, mais para frente tinha a autorização do próprio proprietário do celular, e ele levou nela para o tribunal como abuso de autoridade. Bom, eu não duvido, porque eu já presenciei uma juíza virando para mim e falando: não vou nem ler o processo. Como não? Não, se você quiser, você recorre. Mas tem que ler o processo, tem que julgar. Aí comecei a discutir, mas meu, cala a boca, você vai preso. Eu falei, caramba. Isso, E aí eu desisti daquele empreendimento que eu tinha. Falei, não, deu para mim. entendeu? Então, Matheus, é muito mais uma questão de conscientização. Ninguém quer trabalhar. O ser humano é, por si só, um ser acomodado, prostrado e que quer reclamar na fila do pão. E pôr a culpa nos outros. Que nem Pôr a dizia. culpa nos outros, e quando você faz, você é perseguido porque você quer aparecer. Ou você acha que eu não levo. Isso para mim é o fim da picada. Ou você acha que aquela delegada exibida, aquela delegada midiática, Trampa pra caramba, que produz mais que 10 caras juntos. é sobre isso. Difícil, né? E como você, pra gente terminar, como é que você consegue manter a sanidade mental? Como você mantém sua saúde mental? Como você aguenta tanta pressão? Primeiro que eu treino. Segundo, que eu já estou num período da minha vida que eu só dou importância para o que é importante, né? Então, assim, a pessoa, ela é mais inteligente do que eu, ela produz mais do que eu, ela oferece mais que eu, ela já aprendeu mais gente que eu, ela é importante. Senão, eu não ouço. Uma seleção natural. Não, entendeu? É difícil fazer isso, hein? Nada. Com o tempo você vê o que é importante e o que não é. Criar calo no ouvido. É isso, queria cala na vida. Você concorda que para ser bem-sucedido é a arte de engolir sapos? Não digo só de engolir, é a arte de você saber, se posicionar e mostrar para a pessoa o quanto ela é idiota. Difícil, hein? É a arte de você virar aquele tapa de mão de luva de pelica. Bem difícil. É. Mas é para isso você tem que exercer inteligência, isso é bom, que é desafiante. É instigante. Doutora, para a gente terminar, que mensagem você pode deixar para as pessoas que estão assistindo hoje, amanhã, daqui 100 anos? E uma lição de vida, porque ter te conhecido, ver sua história é uma grande lição de vida, Ah, obrigada. e é inspirador. Então a gente precisa mostrar pessoas que têm uma história de vida para, quem sabe, poder inspirar mais pessoas a ver que o sucesso não acontece se você não ralar e muito, não cai do céu. A mensagem é a seguinte, Matheus, a gente cava o lugar que a gente quer. A gente conquista, não importa da onde você veio, importa o compromisso que você tem. E o seu compromisso, ele só, tem sucesso se você não é egoísta, se você quer compartilhar, quer agregar. Então, a gente vive em sociedade e não existe sucesso se não for compartilhado. Não existe sucesso se não for para o bem comum. E é possível para todo mundo. E sozinho ninguém faz nada. Não adianta ficar na internet tweetando, xingando. Tem que correr atrás, tem que se movimentar, tem que trazer as pessoas.
a gente tem que aprender igual aquele filme A Corrente do Bem, sabe? Sim, Daquele menininho. Quando você tem um propósito, quando ele é legítimo, quando ele tem uma centelha divina, eu acredito muito em Deus. Quando você não está fazendo mal para o outro e você está procurando o bem comum, o universo acaba trazendo pessoas para isso. É meio que natural. você planta, colhe. O universo conspira para aqueles que praticam o bem. Exatamente. É que o mal aparece mais. É. E o bem é muito difícil de ser conquistado. Mas vale a pena. Inclusive, alguns psiquiatras vieram aqui, né, para a área de saúde, e eles são unânimes. São 3 coisas que você precisa fazer para ter saúde mental: exercitar sua mente, seu corpo e a fé. Eu também. Tá explicado. Eu também. Obrigada. Ai, que bom ouvir. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu currículo e estamos abertos para quando precisar, quiser produzir conteúdo com a gente, estamos junto. Muito obrigada por ter me chamado. Eu que agradeço a tua visita. Agradeço demais. E ficou a cereja do bolo. O teu presente Esse é o presente, Matheus. vai ficar para vocês, se eu lembrar de Esse é mim. o presente especial que a gente vai ter, ficar no nosso cenário. Se alguém não pegar, né, levar para casa, porque o pessoal já cresceu o olho, inclusive eu, que tenho coleção de carne desde pequeno. Eu também tenho. Só que eu olhei e falei assim, nossa. Obrigado, muito obrigado pela sua presença. Galera que assistiu, espero que tenham gostado. Deixa o like se gostou. Se não gostou, deixa o dislike. Comente por que não gostou. Importante. Sigam Doutora no Instagram, no YouTube, TikTok também. TikTok também. Tá tudo na descrição. Delegada Liliane Doreto. E mandem lá algumas dúvidas de utilidade pública, eu estou sempre respondendo. Isso é verdade, o que é raro. Muitas pessoas não respondem. Você respondeu, a gente foi extremamente atenciosa. Ai, que bom. Obrigado, Conte doutora. comigo, tá? Muito obrigado. Com a gente também, falo pelo Matheus também. Valeu, Matheus, galera. valeu. Valeu, Matheus. Ó, beijo grande para todo mundo. Ai, um beijo especial para Luma, que me mandou ontem uma figura de uma super-herói. E a gente vê que criança olha a polícia como super-herói. É muito lindo. Errado não tá. Agora fiquei mais esvaidecida. Obrigada. Mas é verdade, para quem conhece um pouco sabe quão difícil é o trabalho de vocês, principalmente o lado psicológico, porque assim, de novo, o que vocês veem no dia a dia Não é para é ninguém. inimaginável. É É o inimaginável mundo mesmo. cão elevado ao cubo. Parabéns. Luma, a tia Ali quer agradecer especialmente você pela aquela super-heroína que você descreveu, por elogiar meu trabalho. O que faz uma delegada de polícia? Ela falou assim: prende os bandidos, mas ainda é muito boazinha com as pessoas. Então é isso. Beijo, Luma. Obrigado, Luma. Valeu, pessoal. Nos vemos na próxima semana. Valeu. Valeu.